Visitando um parceiro especial do canal Areia Branca, a loja S. Araújo, que agora está com um novo espaço, funcionando de 7 até as 18 horas, sem pausa para almoço. Aqui você vai encontrar tudo para a sua reforma ou construção com o melhor preço da cidade. Do piso ao teto, aqui você vai encontrar a maior variedade de produtos para a sua reforma ou construção. S. Araújo e Companhia Limitada, há mais de 70 anos servindo bem para servir sempre. Você já experimentou o açaí mais saboroso da cidade? Açaí Só do Bom é a sensação do momento. Venha experimentar nosso açaí com os melhores acompanhamentos para deixar o seu energético ainda melhor e mais saboroso. Conheça nosso espaço e aproveite. Açaí Só do Bom também vai até você, com a mesma qualidade do nosso espaço e entrega ágil. Faça o seu pedido através do WhatsApp 84986365896. Economize na sua conta de energia com a JLM Instalações e Serviço. Você sabia que pode reduzir significativamente sua conta de luz com energia solar? Na JLM, nosso compromisso é com sua economia e satisfação. Oferecemos equipamentos de alta qualidade, preços justos, tudo sem terceirizações ou surpresas indesejadas. Com 4 anos de experiência, a JLM trabalha com as melhores marcas do mercado e realiza todo o processo de instalação com nossa equipe própria, garantindo excelência e confiança em cada projeto. Venha para a melhor da região. JLM Instalações e Serviço. Energia solar com confiança e eficiência. Ligue agora e descubra como podemos transformar sua relação com a energia. JLM Instalações e Serviço. O futuro da energia está aqui. Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mar Parque Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Mar Parque Hotel está localizado na praia de Upanema, em Areia Branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675. Pizza Mania, sabor e tradição desde 2015. Nossa história de sucesso e sabor inigualável iniciou em 2015. Desde então, trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos e atendimento de qualidade, conquistando o coração de nossos clientes. Somos a número 1 no ramo das pizzas. Venha nos visitar e descobrir o que torna a Pizza Mania a melhor escolha para saciar sua fome e paladar. Delicie-se com o que há de melhor na nossa cidade. Sabor autêntico, tradição e atendimento excepcional. Tudo reunido em um único lugar. Pizza Mania, a mania do Areia Branquense. Aguardamos vocês de braços abertos. Traga sua família e amigos para desfrutar de momentos inesquecíveis conosco.
Muito boa noite, telespectador ligado no nosso podcast, né? Falando tudo, estamos de volta. Estivemos ausentes aí uma semana, mas estamos aqui no Batente, né, Alan? Fala, Seja Castro, bem-vindo. boa noite. Sempre bem-vindos aqui, né? Tava com saudade aqui. Tem uns dias que Castro foi para Cancún, né? Deu algumas férias aí importantes. Teve que fazer alguns procedimentos, mas estamos de volta, Castro. Muito bom a gente ter tido essa folga. A gente volta com mais vontade de estar aqui batendo esse papo. Por falar em procedimento, eu já quero mandar um abraço aí para o meu cirurgião dentista, né? O doutor José Lacerda, do consultório José Lacerda, né? Que bem pertinho da gente. Pertinho aqui do lado. Desembargador Silvério, por trás da Betel, gente. Profissional top do mais alto nível. Mas vamos falar do nosso convidado? Vamos, importante, que hoje a gente trouxe um convidado à altura da história da Área Branca. Isso. Setentão, Rogério Edmundo. Boa noite, como é que você está, meu irmão? Boa noite, meu amigo. Estou bem, graças a Deus, tudo em paz, né? É um prazer. prazer participar aqui do podcast do canal Área Branca, né? Rapaz, Rogério é quase sócio do canal. Sempre ele está pintando por aqui, né? Castro tem bons sócios aqui, né? Ô, Rogério, defina para nós aí quem é Rogério Edmundo. Bem, é um menino sonhador ainda, né? Eu penso ainda, meus sonhos são um sonho de criança. Eu sinto que a minha idade não é a que cronologicamente aparenta. Eu ainda estou lá, mas embora com uma mente bastante amadurecida, o que eu acho que o Criador, quando nos fez, deveria ter providenciado isso. Quando você adquirisse bastante amadurecimento, você biologicamente retornaria para mais ou menos uns 30 anos, estabilizaria aí e vivia eternamente, né? Mas aí, como ele deu livre-arbítrio ao homem e colocou nele duas coisas, sentimento e emoção, isso aí atrapalhou um pouco a gente, porque essas duas coisas criam na gente desejos, e sem falar nos hormônios, a influência de hormônios, né? Livre da razão, então, né? Aí de vez em quando aí você vai atrás de buscar moinhos de vento, ao invés de buscar a coisa concreta, né? Então é assim, isso aí é que complicou um pouco a vivência humana e foi preciso o Jesus vir aqui para dizer, ei, pessoal, peraí, calma aí. Calma, muita calma nessa hora. Não é assim não, cara. Temos que consertar isso. Veja só, vocês foram muito bem feitos e tal, mas para ter livre-arbítrio, vocês têm que seguir essa cartilha aqui, porque senão vocês não vão chegar a canto nenhum, né? Aí vem a história da salvação. Né? O que é a salvação? Aí as igrejas acreditam naquela história da ressurreição, da carne, né? Mas eu não vejo assim, se o próprio Deus é energia pura, ele é uma consciência que não precisa de um corpo físico, porque ele é energia. Nós somos energia, mas nós somos uma energia concentrada que os nossos átomos se formaram de uma forma, como do microfone, dessa mesa aqui, que a gente tornou-se uma máquina biológica, que é ferível, é mortal, mas o Criador é de um nível que ele, e como Jesus né? Ele é imortal, porque ele é energia pura, ele não precisa de carne, não precisa de osso para viver, circulação sanguínea, nada disso. É energia pura, inteligente. Sim. É o que muitos aí, por exemplo, o rosacrucianismo e outros estudiosos chamam de mente cósmica, né? A mente cósmica é essa, que é inteligente, que está em toda parte, todo canto, e nos criou. Agora, como, eu não sei. Eu acho tão perfeito essa criação dos seres biológicos, essas máquinas biológicas, como nós, inclusive com consciência. E o que é mais incrível que eu acho é que no nosso planeta tem milhares de espécies de animais, insetos, pássaros, etc. Mas só um tem inteligência capaz de criar um microfone desse, um relógio, criar capaz estúdio, de modificar o ambiente ao seu redor. Né? Isso é a coisa que me dá uma certeza tão grande da existência do Criador, que tá aí uma coisa que eu não tenho dúvida. Eu gosto de dizer que eu não tenho dúvida. Eu não sou. Eu fico imaginando assim,
Como é que o cara pode ser ateu se a presença de Deus é palpável? Para onde você se mexe, a sua existência mesmo já é uma prova disso. É constante, né? Deus ao nosso redor. Né? Nós mesmo, você percebendo, por exemplo, eu estava meditando sobre a concepção. Que coisa mágica, fantástica, rapaz. Você se lembrar que um dia você foi um espermatozoide e um óvulo. Você estava no corpo de duas criaturas diferentes, se juntaram, quer dizer, você um espermatozoidezinho e o outro um óvulozinho. Eles dois se juntaram e formaram Castro, formaram Rogério. Que coisa fantástica, cara. E Rogério, durante muitos anos, tudo né? programado. É por isso que uma coisa bem interessante, aquela questão da... Muita gente pensa que Deus está observando, aquele velho, né? Que tem um trono e que está nos observando o tempo todo. Quando você vê que a Terra, na nossa galáxia, já não representa nada, porque é tão miudinho, meu Deus, menos que um grão de areia, na galáxia. Imagine nos bilhões, trilhões de galáxias que existem no universo. Pois bem, como é que o Deus ia ter que estar vigiando de planeta em planeta todo mundo? Ele já programou a criação dele com tudo que é necessário. Então, você interage com ele porque ele colocou já, através de uma coisa chamada fé, de você acreditar nas coisas para você conseguir, porque essa interação é automática. Nós já viemos programar. Tem uma música de Dom Ravel que diz que todos nós já nascemos programados para uma estranha missão. E é verdade, né? E aí, quem pode explicar isso tudo aí, só os anjos saberão, diz a música, mas Cristo veio para exatamente isso aí, né? Rogério, durante muito tempo a gente teve uma briga ciência contra a religião, né? E eu até hoje é uma opinião minha, viu, Castro? Muita gente diz, o mundo foi criado através do Big Bang, é assim que a ciência dizia. A religião era veementemente contra isso, né? Eu já acho que quem não garante que Deus usou a fórmula do Big Bang para criar, né? Talvez escrito ali na Bíblia de uma outra forma, de uma maneira bem resumida, mas assim, os cientistas dizem, olha, para existir vida inteligente como a nossa no universo é quase impossível, porque os trilhões de coincidências e tudo, isso aí só pode ser mais uma obra divina, né? Então, acho que vai de cada crença, de cada religião. É verdade. As religiões, elas sempre existiram, não só a religião que a gente conhece, digamos, as religiões empíricas, como a cristã, a judaica, as indianas, as islâmicas, mas se você for ver, nos povos primitivos, todos tinham seus deuses lá, até os índios aqui, nosso aqui, quando os portugueses chegaram aqui, tinha os deuses dele, Tupã, não sei o que, papapá. Quando o cara disparou aquele tiro, o náufrago, que foi, o português naufragou e os índios, ele estava só com um bacamarte, só tinha um tiro, e os índios vinham para comer, ele era canibais, né? E ele atirou, né? Aí, pô, eles se ajoelharam e gritaram o nome, não é Caramuru, não, eu não estou lembrado bem, aqui me fugiu, mas eles, não é Caramuru. Eles nomearam ele uma divindade. Uma divindade, eles acreditaram como uma divindade. Da mesma forma como os astecas, quando viram os portugueses a primeira vez, eles pensaram, os portugueses e os espanhóis, pensaram que eram os índios, era o Quetzalcoatl, voltando, o Deus que foi para o céu e prometeu o retorno. Então eles ficaram assim, Deus, são deuses. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos pegaram uma ilha daquela do Pacífico, uma tribuzinha primitiva lá, fizeram aeroportos, os aviões baixavam lá, tal, uma pista, né? Durante a guerra. Depois da guerra eles foram embora. E os índios ficaram assim, porque ele tinha os americanos como os deuses, que davam tudo a eles e toda aquela tecnologia ali. E aí, um dia, um pesquisador foi lá fazer uma visita para ver como é que estava aquela tribo e tal. Eles tinham construído um avião de palha e madeira e adoravam o avião, a tribo adorava o avião. Absorver a cultura do americano.
E sempre se acreditou numa divindade que vem do céu, porque, meu amigo, até o índio mais primitivo se pergunta quem sou eu e por que eu estou aqui. E ele tem a consciência de que existe um ser superior. Um ser superior que criou tudo aquilo. Então, a religião, ela é natural, ela floresceu de forma natural mesmo. Agora, é por isso que fica difícil você dizer assim, bem, a minha religião é a certa. Você não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque você crê, não é? Mas você inclusive a Bíblia que trouxe pra gente, nos deu, no caso, eu, de família católica, que recebi o catecismo, noções de que era Deus, Jesus e tal, o Espírito Santo, veio esse conhecimento através da Bíblia e tudo mais. Mas a gente sabe que antes da Bíblia, existia na vertente cristã, o que viria a ser cristão, a história do povo hebreu, que acreditava também num Deus e tal, e tem toda aquela história da saída do Egito, as profecias, tudo aquilo, né? Então, tem muito mistério ali. Até o povo hebreu, Roger, desculpa interromper, né? Até hoje, essas brigas lá no Oriente, né? São justamente por interpretações diferentes, né? Até hoje, muitos deles ainda esperam o profeta. Eles não creem que Jesus tenha sido esse Messias. Então, não é o Messias. Há uma divergência ainda. Para ele era um guerreiro. Tanto é que eles chamam. E eu acho até interessante que às vezes eu vejo algum evangélico pregando e dizendo assim: o Senhor dos Exércitos. Ora, mas meu Deus, eu digo assim. Deus é uma criatura tão fantástica. Nós somos menos do que uma bactéria. E quando acabar, o cara diz o Senhor dos Exércitos, Rogério, o Criador do céu e da terra, de todos os seres inteligentes, precisa de exército para quê? Mas hoje está existindo um certo comércio, né, com religiões, né? Charlantismo, né? Tá uma coisa absurda, né? Tá demais. O negócio tá vendo um desrespeito, ou seja, é um desrespeito à própria religião, né? Tem manchado muito. Também, eu também vou dizer a você, viu? É muito temeroso e as pessoas que estão usando a religião de forma errada, eles não estão atentando para o que ele venha a sofrer por conta dessas atitudes. Porque nós nascemos programados, olha só, nós já nascemos programados. Então, é por isso que Jesus veio aqui para nos alertar quanto a isso. Olha, o caminho é esse aqui. Ele já disse o seguinte, que o caminho que leva à salvação é estreito. O que leva à perdição é muito largo, né? E Rogério... Mas muitos religiosos estão esquecendo disso aí. E Rogério, você falava sobre a questão dos Deus dos exércitos, né? Essa nomenclatura dada por algumas determinadas religiões. E existe uma passagem bíblica, né? Quem quiser pega a sua Bíblia aí e dê uma olhadinha, né? Jesus, quando estava no Monte das Lamentações, que os guardas vieram, né? E aí Pedro foi e cortou a orelha de um dos guardas. Quando Deus foi lá, Jesus, no caso, foi lá, colocou a orelha dele no lugar e ele ainda falou, repreendeu Pedro, né? Olha, se eu precisasse, se eu quisesse, de fato, me defender, né? Pediria ao meu pai e ele mandaria uma legião de anjos, né? Então, assim, exército na terra, para ele não tem relevância alguma. Não. Ele próprio tinha um poder fora de série. E até tem um livro que virou best-seller, né? Que, só para não perder o foco daquele outro assunto, Castro, que eram deuses astronautas, né? Certo. Você deve ter escutado. E a Bíblia é tão fantástica, existem histórias tão fantásticas que, não sei se vocês aí de casa já viram, mas na Bíblia existe um relato quase que perfeito e fidedigno de uma abdução, né? Elias, ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Com certeza. E assim, você interpreta da sua maneira, da maneira que você quiser. Hoje em dia, os ufólogos, eles podem... Eu vou ser sincero a você, eu não tenho dúvida que ele foi abduzido, ele foi levado daqui. É porque anjos quer dizer mensageiro, né? Então, os anjos eram extraterrestres. Agora, ninguém pode falar nisso, porque até a programação que foi dada pra gente, ela tá atenta, e eu não sei como, se você entrar muito na seara, tentando desmistificar muitas coisas, você pode sofrer com isso aí, né? O Gevaerd, que fundou aquela revista UF, né?
Ele vivia na pesquisa da ufologia, ele via há muitos anos publicando. Era obcecado por isso, Era. né? Então ele já estava incorporando aquela tese de que os deuses eram os astronautas, eram extraterrestres mesmo, né? E tal. Bem, mas é preciso separar a existência dos extraterrestres do Criador, que ninguém sabe quem é de verdade. A gente sabe que ele existe e o seguinte, e o amor é tudo. O amor é muito importante mesmo. É a base para a salvação, para você se dar bem, tudo é o amor, a base de tudo. Agora, veja só, o cara, eu percebi, você sabe como foi que Gervaert morreu? Ele tropeçou dentro de casa, caiu, meteu a cabeça no chão e morreu. Assim, em plena atividade. Morte estúpida, né? A Sim. morte estúpida. Aí como foi isso e tal? Por quê? E alguns ufólogos têm sido, sem ninguém esperar, uma perseguição política, um acidente, um negócio. A gente teve agora, pela primeira vez na história, né, do governo americano, eles liberaram alguns documentos, mas algumas pessoas acreditam que eles estão dando migalhas, né? Eles estão ali, olha... Claro, E assim, existem milhares, quase que milhões de documentos lá, né? E você entra lá no site e tem acesso. É quase que uma biblioteca infinita, né? Você pega aqueles documentos, aí só os ufólogos mesmo vão lá se debruçar em cima disso aí, e analisar esses casos. E a Bíblia, se você é um ufólogo, Castro, e você quer acreditar nisso, você pega N episódios da Bíblia e diz assim, rapaz, isso aqui, o nascimento de Jesus, né? Os 3 reis magos foram seguindo uma estrela. Uma estrela. Você Até sabe que a estrela não se movimenta desse jeito, então, né? assim... O Moisés, quando vinha do Egito, tinha uma estrela que guiava ele no deserto. E no dia seguinte, o maná estava no chão, a comida prontinha ali para eles, né? Você descia fogo do céu. Fogo do céu que destruiu Sodoma e Gomorra. Tudo isso. Então, eu vou ser sincero, eu acho interessante, o Dom Ravel era dois compositores espetaculares. Primeira, certo? E eles compuseram a música, eram os deuses astronautas. Eu não conheço esse... Onde eles falam exatamente que nós nascemos... Já morreram, já? Não. Aí onde que eu vou falar? Eles... Na música, ele diz assim, nós nascemos todos já programados para uma estranha missão. Aí ele disse, serão os deuses astronautas e tal. Aí, astronauta, os anjos são astronautas. Pois bem, morreu todos os dois bem novinhos. Aí eu digo, poxa, o que foi que os meninos fizeram? E a obra-prima deles está aí ainda, você precisa ouvir, a música deles são inteligentes nós demais. somos muito vigiados pelos nossos irmãos extraterrestres. Ninguém duvide não, eles estão aqui. E tem raças que estão nos monitorando. O Criador nosso deles é o verdadeiro Deus. Eu gosto de dizer que o Deus de Jesus é o verdadeiro, não o Deus de Moisés, nem o Deus de Abraão. Para mim, não Deus. Ali eu acredito que são realmente extraterrestres ali. O de Jesus pode ter sido usado alguns extraterrestres para facilitar as coisas, mas a essência da natureza divina dele é da mente criadora, da inteligência criadora. E outra coisa, em relação ao Big Bang, a ciência já está desconfiando que não foi assim. Teve algumas... Que não foi assim, né? Que o universo, inclusive hoje não se fala mais só no universo, fala em multiverso. Está chegando à conclusão que existe outros universos, um universo paralelo. Quer dizer, um negócio tão gigantesco que eu gosto de dizer assim, diz o ditado popular que já diz assim, política, religião não se discute, né? E futebol, não se discute, esses três. E eu sou de acordo, não se discute mesmo não. Rogério, então, pra gente não se alongar, porque falar de religião a gente vai passar a tarde, o dia, a noite. Só que você me perguntou quem era o Rogério, né? Aí eu vou concluir, né? Mas que era aquele menino sonhador que se esforçou para estudar, que nunca, apesar de gostar muito de brincar, de música, de tocar. Não, então, eu quero... Mas eu nunca deixei de lado o estudo. Eu sei como é. Isso. Mas eu quero perguntar também do Rogério, sonhador, músico, né? Rogério foi um grande músico areabranquense. Rogério trilhou por várias frentes, né? Inclusive
É um dos fundadores do Alfa também? Eu fundei o Alfa. O Alfa Centauro foi idealizado por mim, não só modéstia à parte, né? Olha, foi idealizado por mim o nome, o grupo, e quem viabilizou a compra de todo o equipamento fui eu. Então, Alfa Centauro é a invenção de Rogério Edmundo de Souza, e mais ninguém. A primeira formação, quem era? Você lembra? Eu, Levi, o Doutor Andrade hoje e Cowboy. Esses quatro aqui. Os quatro. Aí essa primeira Nós íamos ensaiar na casa da tia do Levi, ali naquela rua João Pessoa, que morava a tia dele, que negociava com tecido. A gente ensaiava lá, com violão. O baterista pegava um tampozinho de plástico e ficava com desse jeito. Agora, Rogério, dá pra ver que você gosta muito de astronomia também, né? Tanto que o nome você escolheu da Alfa Centauro, que é, o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar. Solar, verdade. Aí, essa formação durou quanto tempo aí? Rapaz, é o seguinte, porque foi o último conjunto que eu formei, aliás, não foi o último que eu participei, né? Porque depois tem outra história aqui, peraí. Esse aí foi o último porque quando eu me casei, eu já vinha dentro desse projeto de idealizando a formação desse conjunto, já vinha ensaiando, aí eu me casei. E aí, quando eu consegui viabilizar a compra do instrumento, o que aconteceu? Minha esposa começou a me pressionar, peraí, porque o artista, ele sofre muito assédio feminino e tudo mais, né? E ela chegou um dia e disse assim, olha, eu não me casei com você para ser músico de conjunto não, rapaz, tem que cuidar da vida, você tem um filho, não sei o quê. Rapaz, foi uma pressão violentíssima que eu tive que sair do conjunto. Eu tive que sair, eu saí, né? Eu digo, vou sair. Não, tudo bem, vou sair para não criar um problema. Quem era o cantor? Era Rogério? O dia dos namorados hoje. Ah, meu amigo, olha, a paixão que eu tinha foi uma louca paixão. Avassaladora, né? Avassaladora. Rogério, o cantor era você o principal nessa formação aí? Eu era o crooner, exatamente, era o cantor. Que não era o cantor, não, era o crooner. Crooner, a gente chamava de crooner, né? Era o cantor. Aí você saiu, quem entrou? Bem, aí quando eu saí, né? Tinha que botar alguém, e chamaram Edmilson. Eu lembro. Edmilson que tem um bar lá. Edmilson de Honório, né? Edmilson entrou na banda, tinha um teclado, nós tínhamos um teclado e não usávamos porque não tinha ninguém para tocar teclado. Mas aí quando eu saí, aí Edmilson arranhava o teclado e guitarra e pronto, ficou ele lá. E eu me afastei, e eles ficaram responsáveis por pagamento das prestações e tudo. Eu digo, não, eu não quero nada não, vocês ficam aí e tal. Aí por volta de quantos anos, Rogério? Aí depois disso, houve uma reviravolta, Edmilson sai, a banda praticamente se dissolve, né? Sai Andrade e tal, aí Levi, quem ficou por último, que aí eu fiquei feito anjo da guarda, segurando, não Levi, não deixa acabar, não vamos perder isso não, e montar, procura outras pessoas e tal, e ele foi atrás e conseguiu, aí Júnior Solon entrou para guitarra solo, aí entrou Raimundão do Alfa, né? No baixo, né? No baixo, entrou Gonzaguinha na bateria. E o próprio Levi time de peso, ficou no teclado. Gonzaguinha que veio de uma passagem de um circo por aqui, né? Levi é o mesmo que dava aula lá no centro. Levi era da Assembleia de Deus, rapaz. Era crente ele. Você tirou Levi da Assembleia de Deus? Não, quem tirou Levi da Assembleia de Deus? Ó, complica. Levi era o seguinte, ele era da Assembleia de Deus, tocava violão lá. E naquela época era muito mais fechada do que é hoje ainda. Dele toda era da Assembleia de Deus, né? Ele era neto de seu Antônio do Moco, né? Um evangélico dos mais antigos da cidade, né? Pois bem, e era pastor lá. E Levi caiu na besteira de um dia e olhar um ensaio da gente, um menino da Rua do Meio, que tinha os colegiais, uma bandinha que a gente formou ali na Rua do Meio, chegou uma freira, irmã Emiliana, que formou o Clube da Juventude Irmã Emiliana, lá no colégio mesmo, ali onde hoje das freiras, né?
E aí, a partir dali, a turma começou a sonhar em montar uma banda, principalmente quando apareceu o The Vítoros, que era uma banda de Pernambuco, que veio para o Rio Grande do Norte, e veio aqui em Areia Branca, fez um show no Cine de São Raimundo, e fez uma festa no clube, e abafou, porque era um som maravilhoso, o instrumental dele, a gente nunca tinha visto. E aquilo deixou todo mundo encantado. Rapaz, vamos montar a banda também, tá, aquela história. A gente não falava banda naquele tempo, era conjunto, né? Vamos falar um conjunto. E aí surgiu o conjuntinhos colegiais, porque por conta dos meninos estudavam lá no Colégio da Freira e tal. E Começou os colegiais ensaios. lançou mais na base do violão, né? Depois, aí, só que antes dos colegiais, eu participei de outro grupo, que está no meu livro, a foto. Era eu, Paula Neto, de Seu Digésio, Montico da Costa, o Icf Pinto, e o Dr. Andrade. Era um grupo vocal. A gente era com violão e eu não sabia tocar violão naquela época, com pandeirinho sem cor. Eu tinha 13 anos ainda. Eu tenho umas fotos lá no Cine Miramar. A gente ensaiava muito o vocal, ficava lindo o vocal. A gente arranjou um gravador de rolo e gravamos as músicas e pedimos para o Ruth passar lá no Cine de Alto-Falante. No alto-falante. Aí a gente vinha aqui para a quadra, né? Para a quadra que tinha aqui, onde é o NSS. E ficava ouvindo de tarde, a gente cantando lá, a gente ficava empolgado. Maravilhado, né? Aí Foi nesses ensaios que Levi se Não, aí Levi não existia ainda, né? Como a gente não era nosso conhecido. Nessa época do Silver Boys, não. Aí a partir dos colegiais, que Levi encostou lá na casa de Peninha, e a gente tinha um negócio lá, o seguinte, durante as férias, dia de sábado a turma fazia leite de onça ou caipirinha e todo mundo tome, né? Bebendo e tocando e tendo. E Levi lá no meio da turma, Fendô, Tarcísio, Cirilo, junto com Peninha, dando porra em Levi. E mas era um Tarcísio, irmão de TC. Sim, o próprio TC. Ah, o próprio. Sim, Tarcísio, Tarcísio. Que mora nos States, né? Em Orlando. Em Orlando. Aí, Tarcísio deram um porra em Levi. Aí, levaram Levi nos braços para casa, né? E entregaram lá a mãe dele. Tá aqui o filho da senhora aqui. Aí, todo mundo crente, botou a mão Que no cena, hein? assim, né? Que cena pitoresca. Puxa, E horários Mas excomungaram a os partir demônios de daí- Levi nesse dia. A não foi partir pouco. daí, Levi já estava devidamente batizado. Já estava excomungado. Batizado, meu amigo. Aí não saiu mais de chafudo. Aí, A carreira artística dele começou aí. Rogério, aí dessa formação, né? Aí já com Levi, com Júnior, com Sim. Raimundão, aí entra já. Aí, meu Entra, amigo, aí o que é que eles venderam o equipamento que nós tínhamos, né? E compraram equipamentos novos, bons, né? De marca Palmer, muito bons aqueles equipamentos. aí, E aí, meu amigo, a turma ensaiava muito. E logo, porque tem antes de Raimundão- Negruta entrar, já entrou outro cantor ou ainda não? Não. Essa Formação? formação já incluiu o Negruta. Ah, já Negruta, Negruta já. foi outro que também começou a andar lá no meio da gente, na Rua do Meio ali, lá, se encostar para ouvir a conversa dos meninos, e acabou se integrando a turma também, né? Aí ele cantava e tal, e nessa ele foi convidado e foi para lá. Pois bem, esse grupo aí, essa formação, que foi a última, fez sucesso no Rio Grande do Rio Grande do Norte. Norte. Estourou. Eles tocaram 2 vezes na TV Vesmar, né? Vesmar, em Fortaleza, tocava em Natal, eles se tornaram a melhor banda da região oeste, de Mossoró e tudo. Como era o nome da banda? Alfa Centauro. Sim, no caso de Alfa Centauro, não a Silver Boys. O problema é que eu sempre aconselhava os meninos, para evitar brigas e tudo, que todos fossem donos do Humildes, instrumental. né? Fosse humildes. Todos participassem, fosse sócio do instrumental e não deixasse um só ser, porque criaria problemas. O cara ia levar a parte do leão e eu sabia que isso ia dar problema. Por isso que todas as vezes que eu adquiri instrumento, esse não foi o primeiro do Alfa Centauro, o do Fantástico fui eu também que viabilizei, era outra banda aí. Bem, esse aí, o que acontece é que eles não quiseram ser sócio. Aí Levi se tornou o proprietário do instrumental. E isso gerou um problemão, rapaz. Mal-estar. De tão grande que acabou todos os componentes ficando mal dele.
todo mundo ensaiava sem falar com ele, pra A nada. banda continuou, mas... E eu ali, por trás, feito um da guarda, tentando, fazendo tudo Nesse caso, você tava só uma espécie de Um conselheiro, né? Um conselheiro, eu tudo, e via, pai, não pode ser assim, senão vai acabar a banda, e acabou. Acabando. E a Nani, Acabou se dissolvendo a banda, ela concorreu, brigou pelo primeiro lugar com as bandas grandes, famosas que tinha em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Era uma coisa... E ela não, na época do Alfa Centauro, no Mossoró não tinha nenhuma que topasse. Foram morar lá, agora só de toda essa história, acho que Negruta morreu jovem, né? Ainda assim, Foi jovem. Que assim, de toda essa galera, acho que ele foi o único que já morreu lá já. Ele, Gonzaguinha, né? O baterista. Gonzaga morreu ano passado. Tinha quantos anos, mais ou menos, assim? Quem? Ele Negruta, Negruta, 50. 40. Não, hoje ele teria quantos anos? Ele teria mais ou menos 68, 69 anos por aí. Ele é da idade de Raimundão e do... Não, mas Negruta eu acho que já morreu perto de 50 já, 50. Perto, por aí. Mas era um grande músico. Era um grande cantor, né? Ele era cantor. Ele era conhecidíssimo, né? Nada, depois ele passou na banda baile lá de Banda Férias de Caicó, é? Foi. Caicó, passou uns anos por lá. Não é à toa que Jaine é a grande cantora, né? Porque o tio era... No caso, ela é sobrinha dele? Sobrinha dele. Inclusive, ele tinha um irmão, Joãozinho, né? Que é o pai de Jaina, que era amigo meu quando eu tinha, acho que uns 10 anos, 11 anos. E a gente a idade dele era um pouco mais velho do que eu. Foi na época do Twist, apareceu o filme de Kubitschek, que era o rei do Twist lá nos Estados Unidos, e os discos. Então, eu e Joãozinho, a gente gostava muito de ouvir Twist e dançar o Twist, né? Que a gente aprendia aqueles passos e tal. E tinha um negócio, de tardezinha, a gente ia lá para casa de Joãozinho, né? O pai dele já era viúvo, o seu Chico Santeiro. E a gente botava só música Twist, ficava dançando lá, treinando os passos e tal. Aí, quando Joãozinho ia de vez em quando na janela, olhasse o pai dele vinha, aí quando o seu Chico Santeiro apontava lá na esquina, aí a gente tirava o disco, aí o Joãozinho botava o disco de Silvinho. Tu és o maior amor da minha vida, que era o que ele gostava, né? Aí o seu Chico entrava tocando, ficava, ele sabia que tava lá. Jovem pra dar um banho no... A gente gostava tanto de Twist, saía com um disco debaixo do braço, olhando as casas que tinha radiola, e chegava lá e dizia assim, dá pra gente botar essa música aí. Não, Jairo, o que é que acontece? O que é que acontece com a Areia Branca hoje? A gente já não produz um volume de músicos tão grande como a gente... Você falou aí numa geração fantástica, né? Não, tem uma produção boa, nós temos muitos músicos aqui. Não, temos sim, mas você acha que na mesma quantidade de... Tem mais até. Tem mais. Hoje e Areia Branca tem baterista, tem um monte, baixista. E bons. Nós temos bateristas bons, baixistas bons, guitarristas Areia bons. Branca sempre revelou grandes bateristas e baixistas, né? Pra você ter uma ideia, lá em casa foi uma escola de músicos autodidatas, né? De lá, eu quando o Jim, meu filho, completou aí 11, 12 anos, eu comprei um instrumental todo para ele. Eu trabalhava na Caixa Econômica, eu comprei um instrumental inteiro. E lá atrás, que era a garagem, se tornou a sede. Até hoje, lá em casa se refere lá a garagem de sede. Ninguém chama lá na garagem não, lá na sede, a sede, né? E lá Jimmy pegou a turma e ensaiava com aquela turma dele. Lá foi a escolinha, ó. Foi de lá que saiu Kelvis Duran cantando, que na época Késio, né? Os dois irmãos, né? Cantava unha, que Gracinha tava lá lavando o prato assim, Rogério, esse menino que canta tão... Como é que pode... Késio hoje é um sucesso lá em Pernambuco, é Kelvis Duran, né? E canta bem mesmo. Apareceu também o sobrinho de Gracinha, né? O Marcos Smith. Marcos, que canta lá no Maranhão, né? Meu amigo, foi uma turma grande ali. Adriano, Nonato Batera, Ribeiro. O próprio Nonato, irmão de Betinho também, né? Também, era de lá, Nonato Bruxa, que o Rio chamava. Agora, de todas essas histórias, assim, uma das mais impressionantes, né? E eu tive o privilégio, graças a Deus, assim, poucas pessoas da minha idade acho que tiveram esse privilégio, né? Meu pai gostava muito de almoçar lá em Marinete, né? No restaurante Marinete. E num desses dias o Tico da Costa estava lá, né? Foi a única vez que eu vi em vida, assim, no e papai parou, conversou com ele um tempo, aí me apresentou e tudo. Só que assim, eu voando, né? Eu não lembro minha idade, certo?
E quando ele saiu, a gente sentou na nossa mesa, aí meu pai disse, olha, esse rapaz é músico, é um nome incrível, tem um sucesso incrível fora do Brasil. Aqui em Areia Branca, poucas pessoas o conhecem. Verdade. E eu acho incrível essa história. Ana, eu tenho uma foto de seu pai lá em casa. Tico da Costa estava hospedado com a mãe dele lá em casa. E Tico ia tomar banho. Tá até assim, ele sentado na cadeira com a toalha aqui. No ombro. E seu pai com o caderno aqui entrevistando ele. Eu tenho essa foto lá em casa, né? Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua amizade, desse artista fantástico, né, internacional, que foi Tico da Costa. Rapaz, a amizade da gente começou na infância mesmo, né? A gente, sempre foi o lance era a música, né? O pai dele, quando se tornou gerente do Correio, a gente se conheceu ali na Rua do Meio. Quando o pai dele foi gerente do Correio, toda tarde, de tardezinha, depois da aula, né? Eu ia para lá e quando terminava o expediente do Correio, tinha uma porta lá atrás, bem grande, de ferro assim, que abria e era alto, era um vento gostoso e uma sombra. Aí ficava eu, Paula Neto, Tico da Costa, tocando violão e cantando ali. E ali a gente formou o Trio Areia Branca. Você, Tico e... Tico e Paula Neto. Trio Areia Branca. Paula Neto? Paula Neto. Irmão dele. Irmão dele. Que faleceu também, né? E a gente cantava nos aniversários e tal. Era assim, nós fizemos uma rifa para arranjar dinheiro para comprar o instrumental. Então nós compramos um violão, um afoxézinho daquele, né? E um tantã. Tinha muito essa coisa de trio, não era? Tinha, era assim, o instrumental era baseado no instrumento do Triactã, né? Mas as músicas que a gente tocava era música de Jovem Guarda. A carreira dele como músico começou aqui em Areia Branca mesmo ou ele... Não, começou aqui, desse jeito que eu tô dizendo a você. Tocando aqui, cantando, ele já tocava um violão. Ele já fazia alguma coisa. Então, quando eles foram morar em Natal, ele ficou mandando carta pra mim ir pra lá também, não sei o quê. Aí disse que manda os documentos da escola pra mim. Eu terminei o primário, né? Pra ele me matricular. Ele me matriculou no Sagrada Família lá, né? Aí eu mandei. Ele Você ainda foi ainda? Aí eu fui pra Natal. E aí a gente começava a andar pra cima e pra baixo, tinha que ensinar violão, um bocado de gente. Mas ele não fazia música. Agora, veja só, tinha um aluno dele que era cego, e por incrível que pareça, o menino era compositor. E mostrou umas músicas pra gente. A partir dali, Tico se inspirou? Sim, e disse, eu vou fazer música também. Eu vou fazer música. Aí ele fez uma primeira música que ele me mostrou, eu achei bem interessante. E depois disso ele nunca mais parou. Aí foi quando eu passei um ano lá, né? Aí vim pra cá, estudei um ano, depois voltei de novo. No primeiro ano que eu quando ainda estava lá, no ginásio, primeiro ano ginasial, um dia eu estava em casa, Tico, quando eu cheguei lá, já estava tocando, inclusive, numa banda chamada Os Primos, né? Ele já estava tocando nos Primos. E ele, um dia eu estava na casa da minha avó e ele passou lá e disse assim, Rogério, a gente vai tocar lá no centro de convenções e nós não temos contrabaixista. E eu pensei em você, a gente veio aqui para você ir. Eu disse, mas eu não sei nem para onde é que vai contrabaixo, meu amigo. Aí ele disse, você tem violão? Eu tenho. Aí ele pegou e disse assim, olha, é só você fazer marcação nessas cordas de cima. Eu tocava violão, mas contrabaixo eu não tinha noção nenhuma. As marcações é assim, ele deu as lições e nós vamos tocar só 3 músicas. Aí mostrou, aí eu eu digo, pronto, eu vou, tranquilo. Aí fui, mas rapaz, nervoso pra danado. Na hora, antes da gente entrar pra cantar o conjunto, né, que eram Os Primos, era lá da Etferne, né, esses primos. Antes da gente entrar, da Etferne, que era de um professor de lá. Antes da gente entrar, quem cantou lá, abriu, foi Miraboia e a esposa dele. Olha aí. Né? A esposa dele da época. Eles cantaram até Noite dos Mascarados de Chico Buarque, eu me lembro bem. E aí depois foi a nossa vez. E nós tocamos 3 músicas, bem direitinho e tal, e papapá, mas depois disso eu saí da banda, eu vim embora e tal. Que aí, isso aí foi em 67. Em 69 eu voltei para Natal e fui estudar na Etferne. E lá Os Primos ainda existia, já estava com um instrumental bem melhor. Mas ele ainda estava com a turma, não, já não estava mais. Tico, nesse período aí, ele foi para Recife.
Estudar lá. Estudar lá, né? Conseguiu uma bolsa e Tico tal. formou-se em quê? Ele... Em música. Músico, Música. né? No caso, ele foi pra Recife estudar música. Foi, música. Aí quando ele concluiu lá em Recife... Aí ele conseguiu uma bolsa pra Roma. Aí foi pra Roma fazer Foi através de música. bolsa que ele foi morar em Roma? Foi. Ele passou 8 anos no A esposa dele é de Roma. lá, no caso, né? Não, a esposa dele é paraguaia. É paraguaia mesmo, tem razão. Paraguaia, tem razão. né? Como foi que esse negócio aleatório? Que é. Aí, Ele conheceu ela na Itália? Rapaz, ele participava do movimento Focolare da Igreja Católica. Participou daquele movimento. Ele fez muita música pro Focolare. Eu cheguei a tocar missa com ele lá em Natal. Eu no contrabaixo e ele na guitarra. E depois ele foi para Recife, né? Aí pronto. Aí ele conheceu essa moça aí e tal. E casou. Foi morar. Primeiro passou uma temporada no Rio, depois foi embora para o Paraguai. Ele morava em Assunção, passou muitos anos morando em Assunção. Mas morando, mas tipo, era feito um passarinho no meio do mundo o tempo todo. Ele não parava em casa, não. Ultimamente, quando ele, já perto dele falecer, ele estava fazendo assim, ele passava 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses no Brasil. Agora ele estourou mesmo musicalmente aonde, Rogério? Bem, não houve assim um estouro dele fazer sucesso internacionalmente, não. Infelizmente não houve isso. Mas ele gravou discos nos Estados Unidos, gravou na Itália, entendeu? E ele fazia circuito universitário, ele participava de festivais. E ele teve na Coreia do Sul, ele teve no Japão, ele teve na Suíça, na Alemanha. E ele vivia de música mesmo. Vivia da música. O Anani, e no auge dessa carreira dele, desse conhecimento dele, ele ficou não tão famoso assim, mas ficou muito conhecido. Muito respeitado no meio. Isso, a ponto dele participar de programas de grande audiência do Brasil, como o programa de Jô Soares, né? Soares, foi. O amigo dele, aquele Thomas, como era o nome do cara? Muito conhecido, um produtor musical, conseguiu a entrevista para ele, até que no final da entrevista, ele diz assim, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Rogério Edmundo, futuro prefeito de Areia Branca. Oh, meu Deus. Essa entrevista não tem gravada, não? Não. Rapaz, eu tinha em fita cassete, mas depois eu não passei para DVD, eu perdi. Eu também tinha. Agora o interessante é o seguinte, ele telefonou para mim que ia participar do programa do Jô dia X e parará. E naquele dia eu digo, eu vou assistir. Aí eu inventei de tomar em cerveja antes, cara. Pegou no sono. Aí eu fiquei de frente da televisão. Quando o jogo começou, eu tava dormindo, meu irmão. Quando eu acordei, tava passando as letrinhas e ele cantando o Jogo do Bicho. Aí eu endoidei. Interessante para... Eu não é possível, quem foi? Aí o Gilson, né? Gilson de Souza, disse assim, não se preocupe não, que eu gravei todinho. Vou dar uma fita, aí me deu a fita, né? O interessante assim que a composição dele, né? Ele contou muita história de Areia Branca, né? Do Siriguela, do Beco da Galinha Morta. Tem muita enfim, música. Contou. Domingo eu passei no meu programa a música do Pé de Cajarana, né? E a Maré de Areia Branca. Interessante. Ele adorava isso. Ele também morreu jovem, né? Ele tinha 52 anos. Quando faleceu? Foi. Rogério, assim, essas novas gerações, né? Inclusive, uma vez ele foi contratado pela prefeitura para participar de uma festa de agosto, abrir, né, a festa. Enfim, né? Não tinha ninguém lá para assisti-lo, né? E essa geração nova, né? Quem é esse maluco? Quem é esse? E um cara que deu nome, né? À nossa cidade internacionalmente, né? Um cara que levava o nome da nossa cidade além fronteiras do mundo. E você lembra a causa da morte dele, Rogério? Rapaz, tem detalhes que eu não posso contar a vocês. Mas antes de contar, pelo menos a parte que eu posso falar, eu quero... sobre o que Cláudio acabou de dizer, da vez que a prefeitura contratou, na realidade fui eu que fui atrás desse contrato, né, para ele, né? Ele diz, Rogério, dá para arranjar aí um contrato para mim, porque eu já arranjei vários eventos aqui pela prefeitura, na época do Expedito, consegui uma vez a vinda dele, e Expedito ajudou bastante, né, com transporte, com carro de som e tudo, inclusive financeiramente para ele, um cachê eu consegui. E depois foi na gestão de Souza, do prefeito Souza, né, que eu usei minha amizade para conseguir esse contrato com ele.
E aí foi contratado para fazer a abertura da festa de agosto lá no oratório ali, né? Só que tem um detalhe. A gente tava no camarim e o cara responsável pelo evento lá, pelo palco, organizar o show, quem entra primeiro, quem entra não sei quem, tava assim, ó, virando a cara para Teco. E aí a gente queria encaixar ele exatamente para fazer abertura e não ficar para depois ou no meio dos outros e tal. Aí eu disse, rapaz, dá pra gente fazer abertura? Ele, não sei. O cara não Tava nem aí. Não tava com cara não de bons respondeu amigos. desinteressado, né? Aí ele saiu assim do camarim, eu digo, Tico, toque Odeon aí. É um solo clássico de Odeon. Aí começou. Aí começou a tocar. Aí eu chamei o cara, corri assim, vem cá, ver um negócio aqui, rapaz, vem cá. Aí ele, não quero, não, venha cá, meu amigo. Aí ele veio, quando ele entrou, que viu tocando, debulhando o violão assim, tá. Aí ele ficou assim, poxa, esse cara como toca, cara. Não, ele vai fazer abertura, Foi bem, né? Gente, Você lembra o ano? Isso aí foi 2000 e quanto? Rapaz, foi na administração de Souza, eu não lembro mais. 2010, 12. Mas 2008, por aí. 8, né? Acho que 9, foi 10, por aí. Foi. Não, é porque foi 2008 por aí, acho que sim. Gente, a gente está conversando aqui com o Dr. Rogério Edmundo, né, que tem muita história para contar sobre a nossa cidade. Ele é um apaixonado, né, um historiador, músico, já foi bancário. Disse até que os políticos de Areia Branca temem ele. Isso é verdade, Rogério? Rapaz, eu não sei, não pode acreditar. Eu não posso lhe dar essa resposta. Mas assim, eu só sei que quando chegava a época de campanha aí, eu dizia assim, o pessoal tá querendo já pegar Rogério, já quer fechar o contrato com o Rogério, não quer que ele vá para o outro lado, não. Como é que era isso aí, assim? É, assim, eu sempre fui um bom observador das coisas, né? E também eu participava da política, mas ao mesmo tempo eu estudava teoria também, né? Aí estudava estratégia e essa coisa toda. Então eu olhava assim e dizia assim, eu sei como fazer para esse cara ganhar para aquele ali. Aí eu bolava a estratégia e sempre dava certo, né? E só que eu era muito aguerrido, como da minha natureza mesmo, né? Aí eu não tinha medo de coisa nenhuma. Eu dizia o que eu achava que devia dizer, e pá, tentaram me processar, e os cambal, mas eu não ligava muito. E eu sei que eu fazia, olha só, eu fazia o programa programava, apresentava o programa eleitoral ao vivo e fazia comentários para valer mesmo. Você era o coordenador da campanha? E era o coordenador da campanha, era o cara que organizava comício, passeado. De quantos tudo, prefeitos né? você foi coordenador aqui? Expedito e Bruno, né? A vitoriosa de Bruno, né? A primeira, aquela de Expedito que ele ganhou exatamente para Bruno. Estava com ele, né? Coordenando ali. E quando eu saí de Expedito por causa de decepções, porque ele garantiu que seguia, quer dizer, que ia ajudar nas nossas ideias. Eu não pedi nada a ele. Eu e o comandante Abel preparamos um plano de governo muito bom para Areia Branca, inclusive com aporte para a cultura e tudo assim, muito bem organizado. Entregamos a ele, a gente queria, o compromisso dele era executar pelo menos uma parte daquilo ali. E ele não executou. Rogério. E aí, para mim foi uma decepção, chamei ele e disse, olha, não vou ficar mais com você, meu amigo, não tem como mais confiar, porque você me prometeu que se tivesse uma segunda chance, você não faria de novo a mesma coisa que você fez, e você está fazendo a mesma coisa, inclusive atrasando o salário do pessoal. 3 vezes prefeito, né, Expedito? Foi 3 vezes. e um mandato de 6 anos, se não me engano, né? Teve um... Não, é o seguinte, ele teve um mandato de 6 anos, né? Que teve, acho que foi a segunda vez, não foi. Foi o primeiro mandato dele foi o mais longo. Eu sei muito bem, eu não me lembro bem se ele teve de 6 anos, mas
Mas eu sei que o de Luiz Vovô foi 6 anos. Não, Luiz ele teve Vovô eu lembro. Ele Luiz teve Vovô eu um lembro. de 6 anos, Expedito. Eu acredito ter sido o primeiro mandato dele. Inclusive foi meu primeiro voto para prefeito, foi com o Luiz Vovô. Pois é. Aí depois ele foi eleito... No caso, ele chegou a ser 3 vezes Aí prefeito. eu participei, mas eu confesso a você que eu tive mais decepções do que alegria, né? Porque o negócio é o seguinte, as alegrias a gente tem durante a campanha, quando você está no comício, tá aqueles Quando eleitores ganha. ali abraçando todo mundo. Rogério, tudo a política é para você, ela é apaixonante, essa política ela é, meu irmão. mexe, né? Ela mexe. Ela, sabe, pega, e se o cara não for duro na queda, ele cai mesmo no canto da sereia e não quer sair nunca. Toda vida que tem uma campanha, por mais que ele queira... Eu já consegui passar a campanha fora, só observando. Na passada você ficou meio Fiquei de ausente, fora, né? Fiquei. Ficou fora, né? Mas é tipo quando eu saí do conjunto, né? Quando eu saí do conjunto, eu ouvi o som dos meninos ensaiando, eu ficava doido pra estar lá, né? E as campanhas políticas Tá no desse DNA jeito, já. então eu gostava de participar. E Rogério, aproveitando o que Tico disse lá, que você ia ser prefeito, você chegou a pensar em ser prefeito? Não, eu sonhei muito com Você isso. foi candidato a vereador, né? Uma única vez ou foi mais de uma? Foi 2 vezes. 2 vezes, né? A primeira vez é o seguinte, a gente saiu sem candidato a prefeito. E fomos imprensados pelos 2 lados e acabamos... Sem candidato? Sem. Porque Sim. a gente No caso, o PV? a gente recebeu... Não, era o PDT. A gente recebeu proposta com, assim, nós podemos conceder secretarias e tal. Mas o que a gente queria era ter pelo menos um vice, que seria eu, né? Aí eu ofereci um bocado de coisa. Eu digo, olha, eu dou tantas 1000 camisas, eu tava com dinheiro, eu dou um carro de som, eu dou isso, dou aquilo outro. O que é que o candidato a vice que vocês vão botar tem? Não, nada. Então, meu amigo, eu tô oferecendo alguma coisa. Mesmo assim, Não aceitaram. Ele não aceitou. Mas para ser candidato... Assim, mas para ser o vice de quem? De Expedito? Aqui em Areia Branca, é proibido você ser inteligente, viu? Não pode ser mais inteligente do que eles, né? Não, e outra coisa, se você quiser ser um assessor de um prefeito, você tem que seguir aquela máxima. O Rei Sol não gosta de sombra não, meu amigo. Então, você fique assim, deixe ele brilhar. Porque se você brilhar aqui de lado dele, mais um você já pouquinho, queimou-se. Pronto. Eles não vão dar chance a você de jeito nenhum. Vão fazer tudo para se afastar de você. É o seguinte, eles gostam de utilizar o seu trabalho, sua mente, em favor dele. E depois você se dane. Eu já fiz aqui campanha de prefeito que dizia assim, e aí, Rogério, o que é que a gente vai faz hoje? O que é que eu faço? Diga aí. Aí eu dizia, faça isso, ele fazia. Quando ele ganhou, no dia da posse, no dia seguinte, primeiro expediente, eu cheguei no gabinete dele e não era ele. Era outra pessoa. mudou totalmente. Mudou. Eu falei com ele, não era o mesmo cara. O cara mudou. Eu achei incrível aquilo. Eu disse, meu Deus do céu, olha só. O pessoal diz que o poder muda a cabeça. Muda sim, mas depende da pessoa, né? Você quer conhecer uma pessoa bem, você dê poder e dinheiro a ele, ou então dê um porre de cachaça nele. Que aí você conhece. Você conhece. Bem ligeirinho. Agora, Rogério, a gente tem tido... Não quero ser injusto, não quero ser deselegante também no que eu vou dizer, né? Pois mas acredito que de uma maneira mais polida, de uma maneira mais areia-branquense de ser, a gente tem quase que umas capitanias hereditárias aqui no comando político da cidade de Areia Branca, né? E furar vem de muito tempo, essa aqui é a verdade, né? A que a gente chama de oligarquia. Começou né? o quê? Lá com o Manuel Avelino ou antes teve um outro? Não, o Manuel Avelino foi o primeiro a estabelecer a oligarquia aqui, né? Primeiro, né? Porque ele foi prefeito, depois, no meio do mandato, ele se candidatou a deputado estadual e ganhou. Manuel Avelino foi pelo voto direto, foi? Foi, voto direto. direto. Depois disso, quem foi os prefeitos colocado praticamente por ele? O irmão dele, 2 anos. Chico o Avelino. tio dele, que foi seu Antônio Calazans, também foi prefeito, entendeu? Só que aí
Como ele se afastou muito de Areia Branca, Foi para Brasília, né? foi para Brasília, não sei o quê, quando ele voltou para cá, que quis ser prefeito de novo, encontrou um outro eleitorado. E aí foi derrotado pelo doutor Chico, né? Que botou o seu Alfredo como candidato e derrotou Manuel Avelino, né? Como diz o outro, foi de lavagem essa vitória que ele perdeu aqui, na volta dele? Não chegou a ser de lavagem, não, mas foi assim, apertado, significativa em termos de que não se esperava isso, né? Não sei se você concorda, né, até que ponto as leis do Brasil, eu acho que isso vai mudar em breve, não deve durar muito tempo não, mas é incrível como eu saio, eu coloco um irmão, eu coloco um filho, eu coloco um sobrinho, eu coloco um neto, eu coloco alguém da minha família ali e fica. E fica porque a política hoje ela é dinheiro, né? Infelizmente, dinheiro. ela é dinheiro. Se você não tem amigo, você pode ter as melhores ideias, você pode ser um gênio, você pode ser um apaixonado, você não vai para frente. Eu tinha um professor de antropologia cultural que ele dizia assim, quem tem, olha para vocês, é uma verdade, quem tem o poder econômico tem o poder político neste país, e é verdade. Quem tem o poder econômico tem o poder político. Você vê Flávio Rocha, era um ilustre desconhecido, foi deputado federal até não querer mais, né? Se ele quisesse ter sido governador, ele tinha sido, porque ele tinha dinheiro. João Maia, que ninguém nunca nem ouviu falar no quem é esse danado desse João Maia. Chegou aqui, a primeira vez que candidatou logo a deputado federal, ganhou. E depois, era um cara rico. Depois o Fábio Faria também, né? Aí depois ele elegeu a irmã dele, hoje é senadora, uma médica também desconhecida do resto do estado. Ninguém sabia nem quem era. Ninguém sabe o serviço prestado que cara, tem. Dinheiro, já no viu, caso, né? No caso aqui em Areia Branca, posso estar falando uma bobagem cedo, mãe, você me corrija, viu? Expedito foi o primeiro a furar essa bolha? Assim, de chegar... Sim, foi, porque ele, Expedito, a fama dele... Porque tem isso, tem o herói. O herói é o único que fura esse tipo de bolha, é o herói. Se não for herói, aí é difícil, é dinheiro mesmo. É o famoso popular, então, o cara popular. Porque aquele herói, por quê? Ele era estivador. Então, ele estava lá na hora da chamada dos estivadores para formar as turmas para ir para os navios, porque tinha rodízio, né? E às vezes ele estava lá e tinha um estivador que estava aperreado, precisando de dinheiro e queria que alguém desse a vaga daquele dia para ele e tal. E aí falava Expedito, não, pois não, amigo. Aí o cara ia, ele nunca negou. Expedito é um cara bom, rapaz. Pois é, criou fama ali com isso. Botou uma bodeguinha, aí quebrou, porque quem chegava lá e pedia qualquer coisa, não tinha dinheiro, ele não pode levar. Aí o cara criou uma fama fantástica que, né, ultrapassou os muros do sindicato dos estivadores. E o próprio sindicato, seu Luiz Gabriel, inclusive, foi o mentor dele. Seu Luiz Gabriel era um grande mentor, né? Com certeza. Grande político, né? Grande político. Mas, se não me engano, quando ele se lança candidato a primeira vez a prefeito, né, Expedito, Luiz Gabriel ele já não estava com pretensões políticas já, né? Não, só Luiz Gabriel teve um período que ele foi vereador e tal, mas depois ele... Estagnou, mas tinha aquele... Ele era um cara tarimbado nesse negócio de política, ele gostava... A casa dele recebia muitos políticos, né? Com certeza. Então, era ali, a casa dele era aqui na Duque de Caxias. Ele foi presidente do sindicato há muito tempo e tal, então ele disse assim, esse menino aqui dá para ser... vereador. Então, ele juntou, conversou com o Expedito, incentivou, o Expedito foi candidato a vereador, foi eleito. A própria Estiva lutou para elegê-lo, né? E ele foi eleito. E depois que ele foi eleito, aí houve outra negociação para a candidatura, era preciso, foi Luiz Vovô, que foi indicado por Carlos, para suceder Carlos, que Luiz Vovô era tesoureiro da prefeitura. Também era um ilustre desconhecido em termos de política, porque ele trabalhou na Companhia Comércio como tesoureiro, que hoje é Nossal, a companhia, né? E Carlos trabalhou lá também, então quase quando se tornou prefeito, chamou o Luiz Vovô para ser tesoureiro da prefeitura e veio. Carlos, como era o cara da confiança, Carlos indicou ele como candidato a prefeito. E aí, seu Zé Solon, o sogro de Carlos, procurou o pessoal da Estiva, o apoio, tá? Então, mais uma vez, seu Luiz Gabriel apresentou o Expedito como o candidato a vice da Estiva, que queria e tal. Para ser vice... E foi aceito de Luiz Vovô. Luiz Vovô. Então, o Expedito foi vice do Luiz Vovô, né?
6 anos. E aí tem um Luiz detalhe. Vovô ganhou de... Do rapaz que... Ele ganhou, deixa eu me ver aqui, peraí. Vou dar na ponta da língua aqui o nome. Não lembro, não. Era Luiz Gomes? Não. Peraí. Luiz Gomes foi mais depois. Foi, rapaz. Mas, enfim, daqui a pouco a gente lembra. Vamos Fato lembrar. é que ele foi um dos primeiros No a... meu livro tem esse negócio todinho aí. Ele foi um dos Tem. primeiros a ser eleito sem ser apadrinhado por alguém, não é? Sim, Digamos assim. Apadrinhamento ele foi apadrinhado. Assim, de não, Carlos tem. Soares, né? Carlos, que era o prefeito, era popular, né? Não, a gente tá falando de quem? De Luiz Vovô. Luiz Vovô. Não, tô falando do caso Expedito. Não. Não, aí veja só o que aconteceu. Como Luiz Vovô não era um político, né? Tanto é que Alguns que eu vejo aqui na política que não são políticos em coisa nenhuma. Ele não era político, ele se tornou impopular logo. Muito cedo ele se tornou impopular, mas impopular mesmo. Impopular ao ponto de quando o Expedito foi candidato, de a gente pedir para ele não subir no palanque, só apenas Desligar a imagem dele. Exatamente. A Expedito já foi disputar com o Beguinho, viu? Aí, sim. Agora aí veja só o que aconteceu. O que é que ele, como ele era impopular, as pessoas quando iam pedir as coisas a ele dizia assim: peça ao Cristo. Só que por trás ele ajudava o Expedito. Ele passava remédio, passava gasolina, ele passava tudo. Ele ajudava o Expedito. Na realidade, ele preparou o caminho para o Expedito se tornar o sucessor dele. A verdade é essa. É por isso que Expedito sempre teve assim, um pleito de gratidão muito grande em relação ao Luiz Vovô, ao ponto de indicar ele a vice-prefeito do sucessor dele. Acho que foi Zé Alfredo, né? Zé Alfredo. Foi o sucessor, exatamente. O vice foi Luiz Vovô, que já tinha sido prefeito. Foi indicado por Expedito Leonês. A política ela é um jogo muito... É quase como um jogo de xadrez, né? De fato, né? Você tem que ter uma mente pensante, você tem que fazer a jogada. Às vezes uma jogada errada aqui, lá na frente ele derruba. Com certeza. E outra coisa, tem que ter cuidado com as palavras, né? Uma palavra pode ser a sua condenação, você né? Nunca deve ofender a honra do seu adversário. Isso aí nunca deve. Rogério, só que você aproveitando o que você está dizendo, né? Prova disso, falar em Mossoró, né? Rosalba com o menino lá num debate, né? Uma simples palavra derrubou tudo. Acabou com Rosalba. Uma simples palavra. É assim, política é preciso ter... Aqui eu vejo o pessoal dizendo, nunca se criou um debate, eu digo nem vai haver. Eu digo porque quem vai ganhar e quem vai perder por pouco, a gente já sabe quem é. E esse pessoal não vai se arriscar. Ele jamais... porque é o seguinte, um debate ganha quem tiver mais conhecimento, quem tiver mais eloquência, quem tiver um bom discurso. Quem for mais político, né? Quem for mais político, tiver mais jogo de cintura e tal. Os outros que são mais tímidos não vão ficar perdidos, vai ficar perdido. Eles não vão. Você vê que o PT, com todo o seu poderio, né? Dilma ia para os debates, era açoitada de todos os lados, né? Ela sofria nos debates. Mesmo sendo ganhava a campanha, né? Ela ganhou. Mas ali pior era fugir, né? Fugir, exatamente. Pior era fugir. Mas pelo menos a presidência, você não tem como fugir do debate. Agora ali é aquela história. O cara quando é popular, muito popular, como Lula ainda é, né? Lula elegia até um papagaio, meu irmão. Quanto mais Dilma. Quem ele de casa era eleito. Pronto. Foi exatamente aqui. E Zé Alfredo foi prefeito por causa do Expedito. O Expedito fez ele prefeito. Ele não tinha popularidade para ser. Até desconhecido politicamente. Totalmente desconhecido. Era um jovem, médico. É um jovem que tinha ido para a capital, né? Ele pegou um nome que não tinha rejeição. O cara que eu vi sugerindo o nome de Zé Alfredo para ser vice eu vi de Expedito, foi Hugo Costa, o saudoso Costa. Hugo disse para Expedito: homem, por que você não bota o doutor Zé Alfredo para ser seu vice, rapaz? Estava atrás de um vice, daí. É mesmo, né? Convidaram o Zé Alfredo, né? Porque Zé Alfredo era filho de seu Alfredo, que já tinha sofrido com aquela cassação dele, dos militares e tal, né? Então, o Hugo achava que ali estava o filho de uma vítima e tal, né? E aí, realmente... E foi uma boa jogada, né? Na época foi uma boa jogada, né? Foi. Aí, Expedito elegeu, então, Zé Alfredo, né? Embora depois Zé Alfredo tentou e não conseguiu mais, né? Ele próprio não conseguiu mais. Também acho que muita gente atribui o fato dele não ser político também, não ter esse malês. Não é político. Ele não é.
ele, Bruno, não são políticos, não. Beguinho não é político. Aqui eu só conheço um político, de verdade, Souza. Ele é político. Esse aí é profissional. Ele é político, ele nasceu para ser político. Ele vive política 24 horas, né? Ele é o cara que vive política, pensa política, vai pro banheiro, canta política, o cara é político. Eu fiz uma viagem uma vez com o Souza para Natal, de lá para cá, ele cantou músicas de campanha de outros, lá de trás, quando ele era menino. Ele cantou a letra todinha de não sei quantas que eu fiquei, poxa, rapaz, tu sabe dessa música todinha de campanha que eu não sei? Entendeu? Aí foi quando eu vi, poxa, esse cara gosta de política mesmo. E gosta, vai agora sim, Rogério, trazendo a vida dele. Trazendo para a política atual, né? De fato, eu concordo também, né? Eu acho que ele vive de política e até hoje a gente fica imaginando, né, cara? Se ele sair da política hoje, faz o quê? Né? Acho que quase a gente não embora ele seja um funcionário federal. Para ele, é mesmo que você tá paulado na cabeça dele. Porque você pensa que Souza, ele, por exemplo, ele não curte uma música, outra coisa. O negócio dele é política. Ele gosta. Não vai para um jogo de bola, não vai para uma roda de pagode. Isso o tempo todo. Rogério, no caso dele, assim, que começou de baixo, vereador, prefeito, deputado, e de repente não pôde mais ser candidato, não sei o que foi que aconteceu. Não. O problema é o seguinte, você sabe que o alter ego de Souza era o pai dele, né? Era o alter ego. Porque Souza é o político, mas mais político que ele era o pai. Mas o pai tinha uma timidez por conta da questão da cultura. Ele mal sabia ler e tal. Era que não tinha cultura, mas era um sonhador. O que ele sonhava em ser, ele não conseguiu. Ele escolheu um filho para ser. E deu certo. Porque o menino acabou gostando da atividade política, né? Então ele vestia tudo. Ele era um pai... Não tinha limites, né? Poxa, ele era não só o alter ego, como era um conselheiro, um consultor de Souza, ele era um incentivador, era um financiador, ele era tudo pro cara. Quando esse homem desaparece, ele aí tirou um pouco do entusiasmo de Souza na política, né? Mas a memória do pai, o bem, Souza era apaixonado pelo pai dele, né? Super apaixonado, um filho obediente, muito obediente ao pai, muito. Então é o seguinte, ele, acho que em homenagem ao pai, ele voltou de novo, mas ele não quis mais enfrentar uma campanha de deputado por vários fatores, né? Vários fatores, um dos quais a perda do pai, outros também a própria saúde dele e a questão financeira também. Porque uma campanha para deputado estadual mesmo é muito cara. E ele já tinha enfrentado duas derrotas a nível municipal. Então, meu amigo, era agora, Rogério, uma montanha de dinheiro. Voltando ainda mais um eleitor que não perdoa, mata. Voltando pro cenário municipal, né? No caso dele agora, né? Ele está com um problema jurídico, né? No momento está impossibilitado, recorreu a Brasília, né? Vamos ver ainda o desenrolar disso aí. Independente do que aconteça, no caso dele não ser candidato, você acha um tiro no pé, mais uma vez, indicar o irmão? Não acho não. Ou você acha que é a alternativa única? Eu acho que é acertado. Se ele fizer isso, é acertado. Sabe por quê? Porque o menino, o irmão dele, já foi candidato 2 vezes. Ele já sabe como é que se dá o jogo político. Ele aprendeu a discursar. Ele aprendeu a dialogar. Entende? E ele sabe como o político tem que se comportar. Então aquilo ali serviu de lição, uma escolinha para ele. Então, veja só, você pode dizer assim, não, por que não escolhe de outra pessoa e tal? Mas o povo vai entender, vai encarar que Souza foi a vítima. Mas será que o povo mesmo vai entender? Aí ele chegou no ponto onde eu queria. De fato, eu concordo que 2 derrotas aprende, né? Não tem como não aprender. Ele já tinha um certo entendimento, porque a família toda envolvida na política. Mas a vivência dentro como candidato transformou ele. Mas aí, Rogério, vamos passar pro lado do povo, né? Na rua, vou ser bem sincero aqui, né? Na rua o que se diz é que ele é um candidato fraco, né? Não tem nome, não tem serviço prestado, é sempre a sombra do irmão e tudo. Vem de 2 derrotas, querendo ou não, o lado que perde 2 vezes é como um centroavante do seu time, né? O cara é bom, faz gol, quando chega na final ele some. Aí no outro ano ele tenta de novo, aí de novo na final ele some de novo. No 3º ano, a própria torcida fica, pô, rapaz, o cara não é jogador de chegada, né? Não é aquele cara.
Como você acha que o eleitor do lado do irmão dele, né, do lado de Souza no caso, encara mais uma vez, Tony, vamos lá, com ele pela terceira vez? Você vê de uma forma positiva, você acha, não, faz parte, é do jogo? Eu vou ser sincero, se ele me perguntasse se ele, por exemplo, ele não foi aceito o recurso e tal, está inelegível. Se ele me perguntar, Rogério, quem é que você acha que eu devo indicar? Eu acho que para ele e também para os eleitores dele e até mesmo para a população, eu dizia, seu irmão, é o melhor que você tem. Você não vê outro nome mais forte do outro lado? Tem outro nome, tem um nome muito bom, a Lidiane. É um nome excelente. Não, você não acha Renan um nome mais forte? Um nome melhor, até mais jovem, mais bem quisto do lado de lá? Não, por enquanto É não. presidente da Câmara. Já houve. Não, porque não tem a popularidade e nem o traquejo que, por exemplo, o irmão do Mas entre ele e Lidiane, você ainda não acha ele o nome mais forte? Não, Lidiane é mais forte. Lidiane foi secretária de Saúde com um grande trabalho, né? E fez um trabalho excelente. Rogério, mas deixa eu lhe perguntar aqui. Quando Lidiane assumiu no lugar da então prefeita Luana Bruno, né? Faltou coragem para Lidiane peitar e, quem sabe, ter seguido em frente como prefeita de Areia Branca? Faltou o que ali? Não, veja só, Lidiane, você sabe o seguinte, que ela é casada, né? Ela tem um marido que ela se reporta hoje. Uhum. Então, é uma coisa a ser considerada também, né? É uma influência forte que existe sobre ela. E ela, para enfrentar uma reeleição ali, ela precisa de financiamento. Porque não tem... Ela não... Para mim, esse é o grande X da questão, né? Em caso de Souza não ser o candidato, vai ser o irmão, vai ser Tony. Ele não vai abrir mão, até porque ele não vai gastar para outra pessoa, né? Não faz sentido. Eu vou dizer a você, eu vou dizer sinceramente a você. Nenhum gosta de gastar por outro, não. Verdade, nenhum. O lado da situação... Eu não gostaria, vou ser bem sincero. A situação está no mesmo dilema. A situação está no mesmo dilema. Porque vai ter, ou mete a mão no bolso, ou então não elege. Não elege. E esse meter a mão no bolso é onde está o X da questão. De todo lado. De todo lado. Ainda tem que ver isso. Então, a questão financeira ainda vai decidir a eleição de Areia Branca? Sempre decidiu, não vai ser diferente. Eu digo mais a você, o fundo eleitoral ainda não é suficiente para resolver a questão, não. Porque Areia Branca, um candidato a prefeito só que tem só 500 ou 600 mil... Ele não chega nem... Ele faz 10 dias de eleição, ele não tem mais dinheiro, não. A gente conversava aqui com o rapaz lá da Serra, não é, Caixa? E são 45 dias só, né? Você só já acompanhou a entrevista que a gente fez com... Me ajuda? O nome dele agora? Milagre de Serra do Mel, que é advogado, bem conhecido. E ele falava dos valores, né? Que se gasta lá na Serra hoje. Eu fiquei assustado, porque... Caramba, cara, acho até maiores até do que se gasta aqui. Agora você vê o seguinte. Gasta tanto dinheiro... E veja só, o salário de um prefeito, por exemplo, o Porto do Manga é 7 mil. Aqui é 15, é? Aqui é 17, 18 por aí, mais ou menos. Então, se você for considerar o que se gasta numa campanha e o prefeito, por exemplo, em si, recuperar o que ele tirou do bolso dele, ele não vai recuperar. Ele não recupera. É como um vereador. Muita gente encara a vereança como um emprego. Mas ele nunca vai recuperar o que ele gastou na campanha. E outra coisa, ainda vai sair devendo. E sem contar o sossego. Então, e o sossego, Rogério? É um sonho de... Status eu não acredito que não seja, não. Não, porque... Não, peraí. É porque, Castro, a conta não bate, Castro. Se você gasta para ser eleito e ainda sai devendo... Eu correria na outra, na seguinte. Então só pode ser status, né? Eu tenho um vereador hoje... Eu não vou dizer o nome aqui porque não estou autorizado. Daqui de Areia Branca? Eu perguntei a ele, meu amigo, você já teve vários mandatos, por que você não larga isso, cara? Você já deve estar cansado disso, o povo todo tempo te aperreando. Entra a campanha e o povo em cima de você. Sai campanha, você na Câmara e o povo todo o tempo do teu calcanhar, aperreando. Ele disse, rapaz, eu não tenho como sair porque minha dívida é tão grande que se eu sair é pior, como é que eu vou pagar essas dívidas? Eu digo, mas aí onde tá? Você tá criando uma bola de neve, bicho. Hoje, cada vez maior. Semana passada eu vi seu Carlos Soares andando calção, chinelo, calçado de casa.
entrou, tirou o carro pra dentro, vai perto da rádio ali, né? Chegou. Aí fiquei pensando, cara, que paz, né, meu irmão? Porque se ele fosse um prefeito ou um político ainda, mas nunca queria estar numa situação daquela ali, tranquila. Não. Então acho que ele olhando para trás hoje, eu fiz meu legado, ok, fui prefeito, participei da política durante muitos anos. Hoje, vive a vida dele numa boa e tudo. Ele foi prefeito há 52 anos atrás, né? Ele tinha 20 e poucos anos, super jovem. Né? Poderia ter dado continuidade na vida política. E tentou novamente e não deu mais certo, né? Ele tentou mais uma vez e não deu certo. Já foi para perder, no caso, para Bruno, foi? Ele perdeu... Ou para Expedito? Para Expedito. Foi para Expedito. Ele e Cleudon, né? Foi, ele e Cleudon. Perderam para Expedito. Mas essa do vereador realmente é da gente refletir tanto, né, rapaz? Porque eu acho que no caso de Dácio, lá do Mel, né? Ele é um ponto fora da curva, ele não é o padrão, não é? Ele é um cara que, com poucos votos, ele não gastou nem 30% do que esses caras que foram eleitos naquela, porque para essa... Não, calma, tô dizendo naquela. Por isso que eu tô dizendo que ele é um ponto fora da curva, né? Então, talvez ele tenha, de todos esses, seja quem está usufruindo melhor esses 4 anos, né? Nessa agora vai ser um choque de realidade totalmente diferente para ele. Agora não. Agora o povo, o imaginário popular é o seguinte. Não, esse cara foi vereador 4 anos, ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Se não der, já viu, não tem voto. É assim que funciona. Logo o poder desgaste. Tá falando em off com o Rogério Castro que hoje o nome mais mal visto na rua é o do vereador. Hoje dificilmente você chegar, rapaz, vereador X está fazendo um trabalho incrível. Vereador Y tem que faça até um trabalho bom. Não estou generalizando, não estou dizendo que todos os vereadores são ruins. Mas na cabeça do povo... Mas assim, o povo só vê o vereador como um bom vereador, aquele que é do assistencialismo. Isso. Você paga a cirurgia, você leva ele para viagem, você leva para os cambal. Mas aí você tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem aí que... onde tá? Remédio. Você tem que escolher qual o tipo de vereador que você quer ser. Se quer ser um assistencialista, um assistente social, né? Ou você quer ser um vereador de verdade mesmo. Existe maneira de você atuar no seu mandato sem gastar dinheiro com o pé no chão, com ações que mostre resultados. Você tem como fazer isso. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. Mas é assim, é botando o pé no chão, fazendo isso, fazendo aquilo. Mostrando o serviço o tempo todo. Você se torna atuante. Você tem que se tornar atuante. Meu sogro foi candidato a vereador 2 eleições atrás, Gilson de Souza, manda um abraço pra ele aí, tá nos assistindo. Gilson é uma figura. E ele, se não me engano, ele teve 88 votos, né? Aí terminou a campanha, fui ter uma conversa com ele. Aí Gilson, não, tô bem decepcionado, esperavam uma eleição. Aí eu disse, cara, acho que é um número bom que você tirou. Você não gastou R$1 na campanha. Assim, ele não comprava o voto. Né? Chegava a gente lá, né? Paga essa conta de luz. Ele, não é assim que eu trabalho. Você conhece o jeito dele, né? Muito formal. Aí ele, não, eu não trabalho dessa forma. Tô trabalhando com ideias e tal. Ele disse, Gilson, com esse discurso, você tem quase 100 votos. Amigo, você é um herói. Eu quando fui candidato, né, em 92, né, quando o Bruno foi que perdeu com o Reuber, eu ainda tive 166 votos. Outro herói. Muito voto para a época, né? Edgar do Banco gastou um dinheirão, teve 180 e alguma coisa, né? Então, Isabel, né, a sua irmã, na época era a primeira dama, foi eleita a última que entrou com 220 e poucos votos. Então, quer dizer... Pela legenda. Pela legenda, né? Que teve gente que teve mais votos do que ela, né? Para dizer a verdade a você, a maior parte dos vereadores que se elege aqui, era na época de coligação, era puxado pelas legendas, a maior parte deles. Acho que até hoje existem várias estratégias, né? Existe o chapão, vamos tentar isso, aquilo, outro. Hoje existem várias maneiras já avisando. De primeira, às vezes você era puxado, mas não. O partido hoje é o seguinte, para eleger. Ele tem que primeiro se preocupar em fazer o coeficiente eleitoral do partido, né? O coeficiente eleitoral, que no Areia Branca, por exemplo, é em torno de, parece que é 1% do eleitorado ativo, né? Digamos, eu não sei quanto é aqui, parece que é baseado, não sei se é na última eleição, é feito o cálculo, e a Areia Branca está em torno de 1.500, 1.600 votos, que o partido tem que fazer. Hoje, quando o partido podia lançar 3 vezes o número de vaga, 30 e tantos, ficava mais fácil, porque quando você juntasse o voto todo mundo, o coeficiente eleitoral pelo menos fazia e alguém tinha a chance
de entrar, mesmo puxado pela legenda, né? Mas hoje, o partido, a primeira preocupação é a nominata, porque essa nominata tem que ser boa para fazer primeiro o coeficiente eleitoral. Dentro disso, feito isso, o mais votado vai ter condições de competir com os outros, depende da votação que ele tiver. Um bom exemplo disso é o PSB, né? O PSB, que é o partido de Rebeca, é o partido de Dácio, eles, se não me engano, a Rebeca, deixa eu abrir aqui para ver, tem um número aqui. A Rebeca, ela teve 307 votos, né, na última campanha. Baixa até para os padrões. Foi baixo. O Dácio, ele teve 298 votos. Foi o primeiro vereador que teve abaixo de 300 votos a ser eleito nas últimas 5 campanhas, né? Teve vários candidatos com bem mais votos que ele. O próprio Pedro Henrique teve quase Pedro 600, Henrique, 600 Aldo Dantas, né? Aí só para você ter uma ideia, o partido PSB, né? Quem está de casa deve estar dizendo, uma injustiça eles terem entrado. O PSB, eles tiveram muitos candidatos com votinhos assim, um beliscou 200, outro beliscou 210, atingiu esse coeficiente que o Rogério falou, e ela entrou e puxou ainda. Aí onde está, uma das coisas que, por exemplo, me ofereceram o PDT, eu fui a Natal, disse que assumi e tal, tirei até foto com a presidente. Depois eu fiquei pensando, eu digo, poxa, para ter chance eu tenho que ter uma nominata muito boa. E para mim formar essa nominata, eu vou gastar dinheiro. Né? Das duas vezes, teve uma vez que você gastou mais do que outra como candidato? Teve. A primeira eu gastei muito dinheiro, mas aí a estratégia política foi errada e todo mundo se lascou. Agora, nessa última, eu optei por não gastar um centavo assim. Mas você foi pelo PV, não era? Né? Era PV. Eu montei um carro de som, fazia aqueles discursos e tal, mas quando a turma me procurava para pagar água, luz, essas coisas assim, eu dizia que não tinha. Aí até eu me lembro que eu ia passando e Daniel Silva, né? Ele chama assim, Rogério, você é um excelente candidato, agora não vai ganhar porque você não tem dinheiro para gastar com tudo. Aí tem vários aí eu assim. digo, mas rapaz, será que o povo não amadureceu? Não, rapaz. Não, aí, não amadureceu. Agora tem uma coisa que eu digo a você, eu fiquei tão decepcionado, meio deprimido com a derrota, porque é o seguinte, eu pensava que o povo estava amadurecido, né? Então, fiz os programas eleitorais bem direitinho, botei os carros de som com discurso gravado e saí andando por aí no povoado. E tinha feito um trabalho também naquela questão daquelas terras lá, do coisa que eu fiz uma atuação lá na Câmara, que fui ovacionado pelo pessoal da zona rural e tal. Eu digo assim, e outra coisa, muita gente no meu programa, um abraço pra mim, eu mandando abraço pra todo mundo, só que eu não tenho anotado os abraços, né? Aí eu peguei assim, puxei os abraços da época, aí eu bolei. Isso aqui vai dar volta? Eu puxei os abraços. Eu puxei assim os abraços da época, da Gazeta ainda, eu não fazia o programa Bate-Papo, sabe? Aí deu 1.600 e tantos abraços, pessoas diferentes, sabe? Rogério, eu digo, pronto, eu também, quando fui candidato, eu tinha um caderno que tinha mais de 1.300 nomes. Eu digo, acho que eu tô eleito. Esse caderno é a facada do homem. Aí quando abriram as urnas, 76 votos, eu digo, me vou. Agora, Rogério, eu queria aproveitar segura aí o pensamento, certo, porque eu não quero perder de contar essa não. Oliveira Rocha, saudoso, me contava uma história de seguinte, lá em Apodi tinha um barbeiro, era conhecido como Coquinho, né? Então o Coquinho se candidatou a vereador, e todo mundo chegava na barbearia dele e disse, ei Coquinho, como é que tá a campanha? Eu disse, não, eu tô eleito, tranquilo, eu faço, olha, tantas barbas, tanto bigode, tantos cabelos, todo dia de graça aqui. Então, pelos meus cálculos, eu não vou ter menos de 1.000 votos. Aí, resultado, quando abriu a urna, o Coquinho teve 2 votos, dentro da mulher dele. Mas aproveita, conta a de Oliveira Rocha, que sempre tinha história. Essa foi uma delas. Até para aproveitar, não vou perder meu raciocínio. Quando saiu minha votação, eu me lembrei de Coquinho, quando eu disse um abraço, eu digo, Coquinho. Me lembrei logo de Coquinho da história. Aqui já tem o caso, meu pai contava muito, né, que o marido da minha tia, né, ele tinha um amigo que era aqueles amigos de dominó, amigo de infância, né, e esse bendito amigo saiu candidato a vereador aqui em Areia Branca, e teve 2 votos, né, aí tinha passado a eleição, ele passou em frente aí, compadre, muito obrigado, compadre, por ter votado em mim, viu, aí ele notou a ironia, né, ele disse,
Eu não votei em tu, imundo. Aí ele pegou, votou não, compadre, só tive 2 votos, o meu e da minha mulher. Aí ele, a gente é amiga há quanto tempo? Aí, desde criança, assim, após investigue dentro da sua casa, sua mulher não votou em você não, viu? Porque eu sou homem, eu votei. Aí ele coçou a cabeça, passou, aí todo mundo tava na calçada. Mas, rapaz, tu votasse nele mesmo? Votei não, tinha que ficar brigando com a mulher dele dentro de casa agora. A maldade grande. E Rogério, a pergunta que eu queria fazer, né, pra gente fechar mais essa parte, qual o mistério do PT nunca ter conseguido eleger ninguém aqui em Areia Branca, né? Porque eles têm votações expressivas a nível... Sim, mas, por exemplo, Lula foi Mossoró 1000 vezes, vê quando Areia Branca, nenhuma vez. Você acha que tem influenciado o eleitor de Areia Branca? Tem, com certeza. Lula aqui numa eleição tinha feito um vereador, 2? Não, ele não precisava nem vir em época eleitoral, não. Ele vinha fazer uma visita aqui, deixasse o povo rodear ele abraçasse um bocado de gente, deixasse o povo vê-lo. E ver o pessoal do PT Isso ao aqui lado é o cara dele. que eu quero fazer. Entendeu? Olha, minha gente, esse pessoal aqui que vocês têm que me apoiar aqui, apoiando esse pessoal. Isso aí tinha dado uma densidade eleitoral muito maior para o PT. E por que eles nunca conseguiram isso? Eles também tomaram muitas escolhas ruins aqui, né? Porque existia um radicalismo muito grande no PT. O PT era tão radical que na época do PDT... Dois PT, não, Rogério? Não, que eles se achavam muito puros demais. 2 PT no Rio Grande do Norte, sempre existiu. A data de Rio hoje, né? Rogério olhando pra A nível de Areia Branca, né? a nível de Areia Branca dizia que tinha um PT dividido, né? Rachado aqui, né? Sempre foi assim, né? Enfim, é muito difícil. Mas é incrível mesmo, de tantos anos de PT, de domínio nacional, estadual até, nunca fazer um vereador aqui em Areia Branca. Dificilmente fará novamente aqui, né? Difícil. Agora tá mais difícil ainda. Agora ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil. A não ser que um nome desse já recorrente vai e se filia ao PT. Eles estão confiando muito no nome, né? Que tem um trabalho excelente, né? Assistente social, chega, meu Deus, né? Aquele lá passou muito tempo na igreja, foi assistente social A igreja do PT? Não, ela é assistente social. Ela hoje é assistente social? Ela sempre foi. Hoje é candidata do PT, do Francisca Batista, né? Um nome muito bom, assim. É um trabalho... Mas vamos pro X da questão, né, Rogério? Tem? Tem isso aí, né? Tem isso, né? Rogério, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria que, para você que for mal político de Areia Branca, dissesse aí pra gente aí. Rapaz, o primeiro, o Coronel Fausto, né? Tem mais importância histórica para a cidade. Aquele fora de cogitação, quer dizer... Fora da curva? Eu acho que ele foi o maior e o melhor prefeito de Areia Branca. E político também. Aí, depois dele, vem quem? Em termos de eloquência, de oratória, Manuel Avelino. E que através da oratória dele se tornou muito popular. Ele não fazia assistencialismo. Era a oratória dele. Todo mundo falava muito ele era do padrão Zé Agripino de discursar, né? Aloysio Alves, daquele Geraldo Melo, né? Daquele tipo ali. Então o povo admirava muito. Como admirava muito o padre Afonso Lopes, que o povo de Areia Branca ia à missa em peso para escutar a oratória do padre, que o padre falava bem demais. Então, Manuel Avelino era assim. Depois ele a popularidade dele caiu por causa daquele que a gente já falou aqui, que ele foi embora para Brasília e tal, aquele negócio. Aí depois vem Dr. Chico Costa, que surgiu também como um bom líder durante muitos anos, né? Um bom líder, um excelente líder, mas era aquele negócio. Dr. Chico se popularizou muito fazendo operações e também tomando muita cana em boteco e tal, que todo mundo era popular, né? Ele se popularizou, o povo dava falou quando via o Dr. Chico passar com as calças caindo e a cueca aparecendo. E aí o povo achava uma beleza. Aí votaram nele, né? Depois dele, Carlos Soares teve uma passagem interessante, colocou em dia o servidor, começou os trabalhos de calçamento. Construiu a Escola Geral da Cruz, né? E fez o sucessor. Mas como não foi um político eloquente e também não tão popular. Era mais administrativo. Era administrativo, né? Agora, popular veio Expedito Leonês. Esse cara... Acho que foi o mais popular de todos. Mais popular de todos. Expedito, vamos dizer assim, popularmente comandou durante 30 anos a política de Areia Branca? Por
aí, mais ou menos. Olha, eu vi coisa de Expedito incrível, cara. Eu vi ele chegar em frente à prefeitura numa época de campanha, a pé, para atender um eleitor, e com pouco tempo juntou uma turma assim ao redor dele, e foi chegando, e disse, vamos fazer uma passeata! E eu lá em casa, ali na porta, quando eu olhei, vi aquela multidão vindo lá para cá, batendo em lata, em pau, não sei o que, é isso aí. Era a passeata que formou-se ali, o povo era, acho que Expedito, ele era apaixonado por ele. Não, ele perdeu pro tempo, né? Perdeu para porque o poder desgasta. Desgasta, claro que desgasta, né? Aí a gente viu o seguinte, ele outras coisas que eu vi dele, a gente tava numa passeata dele, e chegou um menino de Antônio Simplício, disse assim, eu perdi meu relógio, aí pedindo o locutor para anunciar quem encontrou um relógio e tal, né? Aí Expedito tinha comprado um relógio lindo, bonito. Aí o menino subiu lá em cima, lá na frente, o locutor de vez em quando dizia, quem encontrou um relógio, deixar aqui no carro de som, nosso amigo, tava... Nada do relógio aparecer. O menino subiu lá no carro de som e aí nada, rapaz. Não apareceu não. Aí Expedito tava assim, o que foi? Não, meu relógio dele, que a gente... Quem achou não quer entregar. Não sei, é por isso. Aí o cara saiu, Expedito me deu o relógio, olha aqui. Quer dizer, essas coisas. Chegou um cara uma vez para ele e pediu uma camisa. Tá sem camisa. E não tem ele tirou a camisa dele. Ele tirou a camisa e deu pro cara e saiu sem camisa. Ele fez isso com o sapato também. E Rogério, o sapato e deu. Eu só buscar água aqui pra gente terminar o programa, eu tô com a garganta seca, mas... Outro que não conseguiu deixar ninguém de legado político, né? Que é uma coisa incrível. Que você falando aí, talvez, do nome de maior popularidade da história da política da Areia Branca, e ele não conseguiu simplesmente arrumar alguém para o suceder, né? Ninguém próximo, uma filha, um tio, um irmão, ninguém. Não sei se era algo dele, ele nunca pensou nisso, se nunca ninguém chegou para ele, Expedito, atenção, mas é um dos poucos casos de alguém que não conseguiu simplesmente arrumar alguém. Ele teve uma oportunidade de fazer a filha dele prefeita, né? Mas ele preferiu não. Apesar de que Bárbara, meninazinha, fazia discurso no palanque. Eu lembro. Só pegando. Né? Eu lembro. Pois é, e eu dizia muito a eles, Expedito, prepara sua filha para ser prefeito, sucessora sua, rapaz. Ela vai dar... Ele não deu ouvidos, não deu. Ele não deu. Ele não teve coragem de lançar? Eu não sei os motivos porque ele nunca quis. Eu não sei, sinceramente. Até hoje isso ficou em interrogação. Porque é que ele não quis que a filha dele... E ela era assim, era muito inteligente, né? Ela admirava muito o pai, ela era muito pegada a ele. Então ela ia para os comícios, ela... participava, né, de campanhas, como criança ainda, discussão em palanque e tudo. Ela tinha tudo para ser a sucessora política. Mas você acha que ele não se esforçou para isso? Ou... Não, ele, por algum motivo, ele não quis que a filha se metesse em política. Ele não quis. E aí, talvez, e assim, eu respeito até isso nele, né? Não sei por quê. Não, mas ele tinha o motivo dele, né? Devia ter os motivos dele. Mas é incrível, né? Eu assim, me surpreendo como ele... Normalmente a pessoa incentiva um filho a seguir aquela carreira ali que ele gosta tanto, que ele gostava, né? Mas ele não... Ele até conseguiu fazer esse Alfredo, né? Que foi o sucessor dele, que perdeu logo na sequência. E aí veio aquele ato do partido dele, não teve ganhado mais. E quando ele tentou, já não era mais, já não tinha aquela mesma força. Mais a popularidade. Ele ainda voltou ainda com aquele... O eleitorado muda muito, pai. Eu acho que essa eleição agora vai estrear mais de 1000 eleitores novos. Né? É uma outra mentalidade, né? Com outros que são meninos novos, que não conhecem, pessoas novas que não conhecem a política. O que você acha que vai influenciar muito nessa campanha agora? Esses 1000 eleitores novos, tem candidatos novos. Olha, eu vou dizer a você, além da questão do dinheiro, porque, como eu estou dizendo a você, quando eu fui candidato, eu pensava que o povo estava amadurecido, e não estava. E já faz quantos anos que você foi candidato a última vez? Foi na primeira eleição de Iraneide, a primeira eleição. Né? Há 8 anos atrás. Então, quer dizer... Mas eu vejo que hoje ainda não amadureceu. Nem vai, não. Sinceramente, Rogério, não vai. Então o dinheiro ainda vai continuar falando alto. Mas não é só o dinheiro. Vem a questão de estratégias, né? Estratégias boas e também a popularidade do candidato. Né? O candidato tem que saber
transitar entre o povo, saber conversar e tudo mais. É isso aí. Por falar em transitar, Isso aí. Rogério é um cara que já dá, quem está nos assistindo aqui já percebeu que você tem uma ligação muito forte com o Expedito, você já tem uma amizade com o Souza. Você hoje você transita em todo, você não tem uma bandeira, né, Rogério? Você é um cara que assim tem as suas convicções, mas não tem birra com ninguém, não tem essas coisas. Graças a Deus não. Eu me dou bem com todo mundo, tanto de um lado como de outro. Se tiver que criticar A, B, C e D, você vai criticar. Eles me respeitam, né? Eles respeitam. Eu sempre mesmo, eu sempre tenho observado no seu programa, né, os domingos, que você não tem papo na língua. Se tiver que falar de Anani, você fala, de Cássio, você fala. Não, por favor. Eu tenho um abraço pra você, né? Mas ele entendeu, né, o que eu estou dizendo, né? Mas eu acho o seguinte, a colaboração que a gente pode dar é exatamente isso, você fazer uma crítica construtiva, né? Pode ser A, B, C, pode ser quem for. Você faz a crítica construtiva porque o político ele tem que entender que ele tem que fazer um trabalho, ele tem uma missão. Sim. E se ele fura esse compromisso, ele decepciona, é uma traição, é uma traição. Ele trai. Aí, meu amigo, tenha dó. É preciso alguém chegar e dizer, meu amigo, não faça isso não. Pra mim, Rogério, você está fazendo isso, está errado. Ou então está deixando de fazer isso, aquilo, outro, que é preciso fazer. a maior praga de um político eleito hoje, eu uso essa palavra, a palavra é praga mesmo, é o danado do babão, meu amigo. Aquele cara que tá ali do lado, ele não lhe ajuda em nada, ele não acrescenta em nada, e na boca dele tá tudo mil maravilhas. Não, às vezes é necessário chegar alguém que diga algo que você não vai gostar de ouvir. Olha, não tá bom, não é assim, tá errado. O pior eleitor, o pior auxiliar que o político pode ter é aquele que diz o que ele quer ouvir. Nem o político gosta de ser contrariado, não. Nenhum. Verdade. Ele não gosta de que você diga que rapaz, isso aqui não tá legal, é melhor você melhorar. É do ser humano, né? É natural. Ele não gosta. Agora, se você chegar e despejar ruma de mentira pra ele, dizendo que massageando tudo o ego, bem, ele quer que você infle o ego dele. Ele quer. E mesmo que você esteja mentindo pra ele, mas ele sai satisfeitíssimo, né? Eu presenciei assim, lamentavelmente, é preciso saber separar o joio do trigo, né? O cara tem que entender que ele está num cargo público, ele não está na empresa dele não, meu amigo. Porque na empresa dele, ele tem o direito até de quebrar a empresa. Mas privilégio, Castilho, assim, não sei se essa palavra é privilégio, né? Mas meu pai ainda era vivo, né? E eu pude ver um encontro lá em Nenê Ribeiro, lá no restaurante Nenê Ribeiro. A gente tava almoçando e Bruno chegou, né? Coincidência aí, vocês Castro lembram, como vocês lembram, né? E os grandes embates, quando meu pai era radialista, o Bruno era o prefeito da época, né? Então era realmente o clima político aqui. No auge do programa de Ferreira foi o ápice de Bruno popularidade prefeito. De Bruno Meu pai também, era muito né? inteligente. Eu não esqueço nunca. As crônicas de Ferreira. Aquelas crônicas que ele fazia, né? Inclusive aquela do negócio do índio que ele bolou, aquela história do prefeito que se escondeu no porta-mala do carro. Aquela dali foi. E só para concluir a história, aquilo eu vi Bruno disse a ele, né, na época, olha, você foi quem mais me ajudou na gestão, né? Mesmo sendo do meu lado, às vezes a crítica que você fazia, me ajudava, porque quem estava do meu lado não ia me dizer nunca, né? Então, assim, alguém critica. E às vezes esse é o papel da oposição, de fato, né, Rogério? Olha só. Por incrível que pareça, sabe aqui tem uma filosofia que graça dentro da Câmara Municipal. É que a oposição, tanto faz, ser de um lado ou de outro, sempre é orientada para não bater no prefeito. Quando devia ser o contrário, né? Mas por quê? Porque aí onde está o lance. Se você disser, meu amigo, no plenário, os erros que ele vem cometendo, ele vai consertar. E aí a popularidade dele vai aumentar, a administração dele vai melhorar. Entendeu? Verdade. Então não diga nada, fica calado. Deixa ele se lascar pra lá, pô. Rogério, pra gente finalizar, a gente fica muito agradecido. É sempre muito bom demais conversar com você. A gente sabe que 1 hora, 1h30, que já faz 1h30 de programa é pouco, né? 2 horas seria pouco, 3 horas, enfim. Mas deixa uma mensagem aí, a gente está chegando a eleições. Deixa uma mensagem aí para Areia Branca, que o Rogério ainda quer ver um dia. Deixa essa mensagem desse cidadão areabranquense, desse político. Você nunca foi. Esse apaixonado por Areia Branca, nunca foi prefeito, mas eu considero você
um prefeito de Areia Branca, Rogério. Pode ter certeza. Obrigado. Olha, Pelo amor que você tem à nossa terra. Eu tenho um amor muito grande por essa terra mesmo. Tenho, verdade. Tanto é que eu nunca quis ir morar fora daqui. Nunca quis. As oportunidades apareceram. Inclusive, eu fui uma vez transferido na Caixa Econômica para Natal. Pagaram minha... Foram quantos anos de caixa? Ajuda de custo, 18 anos. Ajuda de custo, com tudo para me mudar com minha família para lá. Eu preferi não. Eu fui para lá, trabalhar lá, transferido, lá, lotado lá, mas morando aqui. Todo final de semana eu estava aqui. Então você vê que eu gosto muito daqui mesmo, né? Então, minha mensagem é assim, para o eleitorado, principalmente os novos que vão votar pela primeira vez, né? E os antigos, é que prestem atenção ao desenvolvimento da nossa cidade. Será que está agradando você o estado de coisas que existe? Ou os políticos que estão se colocando são satisfatórios para os sonhos que a população, que você tem para ver um futuro melhor para o nosso povo, para a nossa cidade, o nosso município? Então é o seguinte, quando for votar, analise bem, pese bem, não venda seu voto a ninguém, não venda, não adianta você trocar o voto porque o sujeito pagou uma água, uma luz, um negócio para você, porque não adianta, você vai ter outras luzes, outras águas para pagar e ninguém vai pagar, cara. Então, se a cidade prosperar, crescer, desenvolver economicamente, você prospera aí junto. você prospera junto. É bom para todo mundo, né? O meu sonho, se eu fosse um prefeito, era ver o povo de bolso cheio de dinheiro do bolso. Eu sempre falo, eu tenho que lutar tanto pelo desenvolvimento, trazer fábricas, trazer indústria para cá, desenvolver o turismo, tudo, para me ver todo mundo empregado e não ficar dependendo de emprego público, que é só 4 anos, e às vezes menos do que isso. O cara te dá um cargo aqui, 2 anos depois tira. Ou 1 ano depois tira. E se você se tiver muita indústria, tiver muita opção, você sai daqui, mas tem outro canto para trabalhar, não falta não, você vai em passeata, né? Verdade. Então é assim, o meu conselho é que votem pela consciência, não pelo amor, pela paixão, porque eu sei que o voto é emocional. É o grande problema... Interior, principalmente. É do interior do Brasil, é o grande problema do Brasil. Esse voto emocional, antigamente era o voto de cabresto. Hoje, Acabou o voto de cabresto? ainda não. Mas não é tanto como antigamente, né? Não é tanto, porque quando era cédula, né? Naquele tempo de título eleitoral. Coronelzão do lado com os coronel, tinha muita gente. Até aquela história de partir o dinheiro aqui em 2 pedaços, dar um pro eleitor e outro depois que ele votasse, né? Para pegar o resto. Até isso existia. Então, pois bem, nada vale você trocar o seu voto por qualquer besteira. Porque você vai passar 4 anos sofrendo, não é só 4 não, é muito mais. Sem poder cobrar também, né? Porque esse tempo todo que eu estou na política, eu vejo a minha cidade marcando passo. Não tem jeito. O Porto Ilha está afundando, cara. Não está servindo para nada o Porto Ilha aqui em Areia Branca. Entende? Os empregos lá hoje é de péssima qualidade. Aí não só é isso também. O turismo na cidade não existe. Agora, sabe a quem é que a gente pode creditar alguma coisa que é feita aqui em prol da cidade? É os próprios cidadãos. As casas bonitas que você vê por aí, os restaurantes bacanas, isso aqui que você está vendo aqui, é graças ao esforço deles. É Castro que se esforça. É seu fulano de tal que topa sacrificar suas economias para botar um restaurante, para botar uma pousada. É isso, para fazer uma casa bonita para ele, para fazer um prédio para alugar, para muita gente morar. Entendeu? É essas pessoas que ainda estão fazendo a diferença. Quando o cara passa muito fora de Areia Branca, que chega em Areia Branca, menina, Areia Branca mudou muito, ó. Mas é o próprio povo que está fazendo aquilo, não é a gestão pública. É isso que eu vejo. Aquele problema daquela vala ali é de muitos anos, minha gente. Não tem nem cabimento isso, não. Tem o quê? 40 anos aquela vala? Muito mais. Tem mais, é da época do Dr. Chico, aquilo.
Quer dizer... Foi feito pra quê? Foi feito pra quê? Foi feito para escoar a água que juntava ali em frente à maternidade. Porque ficava, quando você sabia que ali era um açude, É um açude, né? Então, quando chovia, ficava aquela... Sim, quer dizer que foi criado para então, foi feito ali. para jogar água para o mar. Um motorista que fez aquilo ali, trabalhou para danado para fazer aquela levada. E hoje, a levada pode até ainda servir, mas não daquele jeito. Não a céu aberto, né? Não. Podia botar as manilhas, manilha grande todinha ao longo dela e em cima calçadão, fazer um calçadão, uma avenida e tal, entendeu? Fazer uma obra dessa natureza. Então, mas não, nada se faz em relação a ela. Não existe luta, batalha nesse sentido. E outra coisa, o nosso Areia Branca, ela nasceu, saber se vai ser concluída a obra, né? O coração econômico de Areia Branca foi atividade portuária, minha gente. E poucos, aliás, nenhum dos gestores que entraram aí tem contato com essa realidade que é o nosso porto. Ninguém liga para isso. Quer dizer, o Porto Ilha foi leiloado e a outorga dele foi 100 mil reais, cara. O cara arrematou o Porto Ilha por 100 mil reais. E um compromisso de investir 25 milhões ao longo de, aliás, 160 milhões ao longo de 25 anos. Quando Dilma Rousseff gastou só nessa reforma que fez lá, 300 milhões. Entendeu? Então o Porto Ilha foi jogado que a obra assim. Foi até mal feita lá também, e né? Ninguém... Foi desviado, muita obra, muito dinheiro daquela obra. Houve um desvio grande ali. E outra coisa, ninguém se importou com isso. Ninguém do município. Eu ainda tentei a viabilizar a municipalização do Porto Ilha aqui. Porque no meu pensamento, no meu ideal, meu e do comandante Abel de saudosa memória, era a gente municipalizar o porto, para a partir dele a gente fazer um porto, construir um porto, um multiporto de cargas gerais. E ainda hoje eu tenho ainda esse sonho, mas eu sei que não me cabe. Porque acho que o ano passado, se eu não me engano, no começo do ano passado, eu aluguei um carro e fui ao Porto de Pecém, conheci o Porto de Pecém, para lá de Fortaleza. Eu fiquei encantado com aquele porto, entendeu? Pecém fica no município de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará. Fica uma cidade pequena. A 100 e poucos quilômetros de Fortaleza, né? O PIB bem pequenininho e tal, tá lá. Tem uma fábrica de enlatado de atum lá. E eles pegam atum, eles vão buscar o atum a 150 quilômetros de distância, o local onde eles pegam. A Areia Branca, o atum para aqui, e você pode botar uma faixa de enlatado ali nas pedrinhas. Bem pertinho, né? E ninguém luta por isso. Aí outra coisa, eu fui e voltei cheio de sonhos, né? Cheio de esperança. Cheio de esperança. Fiz até um anteprojetozinho, esbocei como seria o multiporto, a ampliação daquele porto de uma forma bem inteligente e tal. Eu digo, puxa, isso aqui é viável e vai trazer muito desenvolvimento para a cidade. Mas depois eu sonhei feito Marcelinho. E depois disse, Rogério, rapaz, tu não és prefeito daqui. Não é nada. E aí, como é que você vai implantar um troço desse aqui? Eu diria a canção, eu sonhei que pega um esboço, bota pra lá, que eu não tenho como fazer nada. A gente vai ter que convidar o homem para vir outra vez, né? Outra vez, é verdade. Mas, Rogério, só para concluir minhas palavras, agradecer por você ter vindo, viu? Quem está nos assistindo aí, ouçam aos domingos aí o programa Nova Era, lá na 104 FM. Programa muito bom. Uma hora da tarde. Sempre uma viagem muito boa na história da Areia Branca. Rogério, eu considero ele, não vou dizer o último, que aí eu tô sendo maldoso, cara. Um dos últimos dos moicanos, né? Porque grandes memórias da nossa cidade já se foram, Rogério. E a gente tem que valorizar muito as que a gente ainda tem, né? Com certeza. Porque uma vez que o Rogério não estiver mais aqui entre nós, ou... O Castro não é um historiador, assim, né, viu, Castro? Mas, apesar de ser uma múmia, mas isso não é. Mas, a partir do momento que você não estiver entre nós, Rogério, você leva... Por mais que você tenha deixado muita coisa, você leva muitas dessas memórias, né? Não ficam, infelizmente. É lamentável o ser humano
No momento que ele adquire mais experiência, que pode contribuir mais, né? É quando chega já no outono da vida. E essa injustiça... Já na volta da curva lá. Essa injustiça que eu vejo. Eu digo, não, o homem tem no mínimo 1000 anos, cara. Ele merecia. Poxa, se Matusalém viveu 900 e tanto, e antes dele viver mais de 1000, por que o homem moderno tem que viver só no máximo 600 e poucos anos? Entendeu? Então, fazer o quê, né? É a vida, né? Pois é isso, gente. A gente conversou aqui com esse monstro sagrado da cultura, da história de Areia Branca, né? Esse grande apaixonado por nossa cidade. Quem sabe, numa nova era, numa nova geração, ele possa ser o nosso prefeito, né? E fazer... Vou dizer aqui, como diria Stephen Hawking, viu? Em alguma realidade paralela, você é prefeito de Areia Branca. Rogério, muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando, né? E continue sendo nosso amigo, né? E continue sendo essa pessoa muito autêntica, muito apaixonado por nossa cidade, como eu sou, como a Nani é também, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela gentileza, pelo convite que vocês me fizeram. Eu sempre venho aqui muito cheio de alegria, porque eu sei que sou bem recebido. E é muito bom conversar com cabeças inteligentes. Eu me sinto à vontade conversando com vocês, né? Me sinto à vontade. É como diz o programa, né? Eu não sei se a gente conseguiu, mas é falando tudo, né? Pelo menos você falou um pouco de tudo. Falou. Nani? Valeu, Castro. Valeu, Rogério. Mais uma vez aí, muito obrigado. Foi um prazer. E um prazer é o nosso. Eu não sei para onde é que eu me dirijo. Para essa cama de frente. Foi um prazer estar com vocês aqui no canal Areia Branca, viu? Uma satisfação imensa. E fiquem sempre de olho no canal Areia Branca, tem muito a oferecer a vocês. Olha só, o trabalho de Castro é impagável. A Areia Branca tem uma dívida gigantesca com esse homem aqui. Uma dívida gigantesca. E a Nani, que é um insurgente aí da nova era, né? Tá chegando com toda a inteligência que ele tem, que puxou o pai, né? Que Ferreira era muito inteligente. E você puxou a ele na inteligência, e eu tenho certeza que o tempo, você vai amadurecendo e vai melhorando e vai ampliando os seus horizontes culturais e de forma como ser humano, né? Cresce, né? Com Isso certeza. É maravilhoso. Isso. Aproveitando aqui, mandar um abraço para o nosso TC Cirilo, né? Vou mandar o link para ele aí, para ele estar nos assistindo, né? E é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E se você ainda não tem a sua energia solar, JLM, gente, é o melhor lugar, tá? Você vai ter suas placas solares com confiança, com credibilidade e um cara que realmente vem, vamos dizer assim, crescendo no mercado da Costa Branca. JLM, Antônio Quixabeira, esquina com a Floriano Peixoto. Valeu. Eu vou terminar como faço o meu programa. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima vez, né? Tchau. Valeu, gente. Valeu, Nando. Valeu, Renatinho. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Valeu.